Todos os detalhes táticos da rodada do Campeonato Brasileiro, o que de melhor aconteceu, os detalhes que só a WTV consegue enxergar e trazer para você. Tá no ar o Brasileirão da WTV, nova iniciativa que você vai acompanhar a análise dos 10 jogos da rodada compilados em um só vídeo. Vamos lá, começando com Flamengo e Internacional, 1-1 no Maracanã. Vinicius Dalicani e Matheus Santana trouxeram a análise para você e você vai acompanhar a partir de agora. Vamos falar desse grande jogo, Vitinho? Vamos nessa. Primeiro com as estancadas do Inter, como o Inter conseguiu atacar em velocidade e atacar muito bem, tá? A gente começa essa análise e esses lances em ordem cronológica. Primeiro com o sistema de marcação no Inter. 2 alas, o Vitinho e o Bernabé. 3 zagueiros, o Bruno Gomes marcando como um zagueiro, tá? É arriscado, mas funciona quando você tem a bola. Você tem 3 jogadores no meio campo, com o Alan Patrick fechando como um meia, com o Carboneiro e o Rafael Santos Borré, 2 jogadores mais à frente. Então você tem 5, 3, 2. Para ter 2 caras sempre para ter essa escapada, sempre para gerar essas jogadas de velocidade. O Flamengo vai perder essa bola e o Carboneiro vai conseguir ganhar na velocidade do Emerson Royal e fazer o que ele faz de melhor. Ele vai ser importante demais no ano do Inter para isso aqui. Para primeiro ter qualidade no drible, para conduzir e escapar da marcação, mas também para colocar o Inter no campo de ataque. Aqui você gera um 2 contra 2 com o Carboneiro e o Borré, com os 2 zagueiros do Flamengo. O Carboneiro traz para dentro, já colocado-se em um... Ele foi circulado pela marcação, né? E aí ele bate de fora da área e gera uma chance perigosa. O Inter estava tanto tentando o ataque direto que o Pesolano pediu calma em determinado momento, né? O Inter tinha a bola, tentava acelerar, dominava e tentava acelerar. E com isso você perde um pouco da capacidade de controlar ações. Com isso, o Pesolano, calma, fica um pouco com a posse. Galera, não ouviu nesse lance aqui não, tá? Você tinha o Flamengo marcando com uma linha de 4 mais os 2 volantes no sistema defensivo nesse momento. Eu só queria aproveitar esse gancho, Vitinho, porque você começou falando de Carboneiro e depois do pedido do Pesolano para o time segurar um pouco mais essa posse de bola. Queria destacar a importância dele. Assim, ele, como o Alan Patrick, são jogadores muito importantes e fundamentais para você ter num time, para ter um pouco mais da posse, para reter um pouco mais essa bola. Porque o Carboneiro, ele tem drible, ele tem uma proteção de corpo, ele espera, com a bola no pé, os jogadores chegarem para se associar, para tomar uma decisão. Lógico que em alguns momentos vai decidir individualmente com velocidade. Sim. Mas ele é um cara que tem essa capacidade. E muitas vezes, num jogo complicado como esse contra o Flamengo, a bola pode queimar no pé de alguns jogadores. Você está o tempo inteiro pressionado e o cara não tem, às vezes, aquela característica para reter a posse, para segurar a bola. O Carboneiro pode ser um desafogo. O Alan Patrick pode ser esse cara também. Não, e aquela coisa, você está muito postado defensivamente, como o Inter estava para pegar o Flamengo. Você transiciona uma, transiciona a segunda, a terceira você domina e tenta e o Flamengo rouba. A quarta você não mantém a posse, o Flamengo vai ganhando em controle, vai ganhando em posse de bola. E você já tá morto também, né? Exatamente. O tempo inteiro saindo e voltando. E aí, cada vez mais teu time vai ficar para trás, vai ficar pressionado e o Flamengo vai crescer na partida. Então, transicionar é importante, é o que gerou mais perigo para o Inter, mas se não tiver um pouquinho de calma, a situação não rola também. Aqui o Pesolano pediu calma, em determinado momento da partida o Inter conseguiu ter posse e conseguiu também colocar um pouco do Flamengo para trás, mas nesse lance, eles não ouviram muito bem o Paulo Pesolano não, tá? Se liga, a condução aqui vai ser do Paulinho, e você vê que o Inter sempre tentava ter 4 jogadores atacando a linha de 4 do Flamengo, que marcando um 4-3, porque o Paquetá desceu para marcar pela direita. O Paulinho recebe como ponta esquerda, corta para dentro, e isso foi muito interessante do jogo do Inter. Gerar finalizações, mesmo em inferioridade numérica. Aqui é 1 contra 7. Mesmo assim, o Paulinho conseguiu cortar para o meio, conseguiu bater para o gol nessa jogada e gerar perigo contra a equipe do Flamengo, né? Uma boa defesa do Rossi. Novamente, tá? Você tem um Inter baixo no gramado, marcando o Alan Patrick posicionado nesse momento e os 2 atacantes, os 2 pontas, o Vitinho tudo bem fecha como um ala, mas estava posicionado como um ponta direita nesse momento, prontos para transicionar. Quando essa bola chega no Vitinho, o Inter acelera e gera uma situação de 3 contra 3. Então olha como a transição estava funcionando, como a transição estava conseguindo atrair o Flamengo para o campo de defesa do Inter e pegar o Flamengo mal posicionado. 4 contra 4 com o apoio do Alan Patrick, o Vitinho levanta a cabeça e enxerga a capacidade de finalização, ele bate para o gol de fora da área e gera de novo uma defesa importante do Rossi, que faz a defesa no meio do gol. Então olha quantas chances o Inter foi tendo, como o Inter foi conseguindo gerar volume. Aqui o Pulgar retoma a bola, ele acha o Paquetá que dá um passe preguiçoso. Olha o Inter posicionado para marcar, o Inter estava em fase defensiva, a linha de 5 com o Bernabé um pouquinho à frente, os passos à frente, e a ação do Ronaldo muito criticado, tá? E para mim de maneira exagerada na imprensa gaúcha. O Ronaldo consegue ter essa pressão pós-perda para saltar no Arrascaeta
tomar a frente dele e conseguir retomar a posse da bola para o Internacional. Galera, tá ligada que esse é o lance do gol e a gente vai ver de novo o Carboneiro e de novo uma situação em 3 contra 3. Porque você tem o Alan Patrick posicionado com o Carboneiro e o Borré contra 3 jogadores de marcação apenas do Flamengo, o Emerson Royal e os 2 zagueiros. Essa bola chega no Carboneiro com a condução e a proteção que o Matheus menciona, passa bem pelo Léo Pereira, gera um 2 contra 1 do lado direito com o Léo Ortiz e os 2 atacantes do Inter. O passe é muito bom, o Bernabé faz uma jogada muito interessante, o Borré faz uma jogada muito interessante para dar o corte de letra e colocar na saída do Rossi. Então, mostra... Onde que estava esse Borré aí, Vitinho? Olha, não sei, ele voltou em 26, né? Em 25 a gente não encontrou ele, mas em 26 ele voltou, ele tem feito boas partidas desde o Campeonato Gaúcho. Na estreia ele faz gol que foi anulado, ele foi um jogador muito interessante e nesse jogo contra o Flamengo ele foi muito bem também. Então, é o ápice da transição, é o ápice do Internacional colocando bola no chão, atacando rápido as costas da zaga do Flamengo e gerando chances dessa maneira. E é um time com a cara do Pesolano mesmo, né? Assim como você falou no começo da nossa análise, né? Um time muito bem estruturado que conseguiu, nesse lance do gol, acho que fica muito claro tudo isso, né? Conseguiu marcar forte, marcar bem, sair rápido, proteção de bola do Carboneiro, o Borré atacando muito bem o espaço. Sim. E com muita qualidade fazendo um gol. Esse Internacional se torna um time muito difícil de ser batido. A questão é manter isso os 90 minutos. Principalmente contra equipes que gostam mais de ter a bola, que gostam mais de ter a posse. Esse Inter tem um antídoto muito claro e evidente, né? E esse Inter está mostrando uma preparação física diferente dos outros. O Inter no Grenal mostrou ter ele conseguiu mostrar uma vantagem física grande contra o Grêmio na vitória por 4-2. Contra o Atlético Paranaense foi um Inter que talvez não tenha tido tanta oportunidade de mostrar isso, porque teve que ficar mais com a bola, teve que colocar a bola mais no chão para tentar quebrar a defesa e conseguiu em raros momentos, mas conseguiu. Contra o Flamengo ele não teve essa necessidade. Então quando vai pegar o Flamengo, vai pegar o Cruzeiro, vai pegar o Bahia, times que se importam muito em ter a posse da bola, ele vai poder fechar nesse 5-2-3 e vai nesse 5-3-2, perdão, e vai conseguir aí sim atacar as costas, conseguir atacar em velocidade. E o jogo do Pesolano é muito direto, até quando tá com bola. O Inter posicionado com posse nesse momento no segundo tempo, com Bruno Gomes, com o trio de defesa nesse momento, 2 jogadores de meio campo, né, o Ronaldo e o Paulinho por aqui, o Ronaldo centralizado, pressionados por 4 jogadores do Flamengo que têm inferioridade numérica. Ainda assim, não é a intenção do Inter pegar a bola, tocar, ficar com ela, cadenciar o jogo, não. O Inter domina e tenta atacar as costas da zaga de maneira muito direta. O Bruno Gomes ser zagueiro é importante porque ele tem essa capacidade de lançar, de encontrar boas bolas em projeção. E aqui a gente vê, a imagem até não está tão boa, mas dá para ver, o Flamengo marcando com uma linha de 4+2, você tem um 4-4-2 de marcação do Flamengo e a linha de 5, linha entre muitas aspas do Inter, né? Os 2 alas, os 2 meias e aqui o Carboneiro posicionado como centroavante nesse lance. Quase uma flecha, né, Vitinho? É quase uma flecha, é verdade. A bola é bem lançada pelo Bruno Gomes, olha o Carboneiro com capacidade de deslocar o Léo Pereira, que ficou pedindo falta, não foi absolutamente nada, ele consegue retomar a posse dessa bola e aí ele sai frente a frente, para obrigar o Rossi a fazer uma grande defesa. Olha como é direto o Internacional. E olha como o Inter conseguia atrair a pressão do Flamengo para dessa maneira atacar muito bem em velocidade. Olha como o Inter atraiu o sistema de meio campo e ataque do Flamengo para frente. Como o Inter consegue trazer uma ameaça muito grande às costas da zaga e por isso a zaga do Flamengo não está posicionada dentro do bloco, a zaga está mais para trás, porque quanto mais se ataca as costas da zaga, mais o zagueiro vai dando passinhos para trás e aí é uma situação interessante para você conseguir gerar esse espaço no entrelinha. Abriu-se um latifúndio entre zaga e meio campo do Flamengo ao longo da partida. O Alan Patrick vai muito bem para fazer esse corte no pulgar e aí sim ele vai aproveitar desse espaço muito grande gerado entre as 2 linhas de marcação. Ele conduz muito bem essa jogada, traz a jogada para dentro. O Carboneiro tinha o Vitinho, perdão, o Aguirre não tinha entrado ainda, era o Vitinho por aqui, mas ele decide finalizar a jogada para mais uma excelente defesa do Rossi, né? Então olha como o Inter foi um time que conseguiu colocar o Flamengo em condições ruins, em condições complicadas, né? E chama atenção rapidinho, Vitinho, como o Inter finalizou bem, tá? Sim. Finalizou muito bem as jogadas, que muitas vezes o time até constrói e não consegue clarear a jogada para bater. O Inter, mesmo com situações de inferioridade até no último terço, o Internacional conseguiu finalizar com qualidade. E nessa o Bernabé mandou mal, né, cara? Acabou isolando essa bola e de repente poderia até ter dominado essa bola. Não, o Carboneiro finalizou, mas no rebote o Bernabé isolou essa bola. Até poderia ter dominado de repente ali, né? Poderia ter saído um gol. Até acho que ele estava impedido nesse lance, mas é verdade. Ele mandou mal na finalização, no rebote, que poderia ter gerado um gol ali. E aí com o VAR, né? Nunca se sabe, tá? Lado defensivo. Flamengo construindo com 4 jogadores, os 2 zagueiros e os 2 laterais, mais os 2 volantes. Essa construção que ficou quase patenteada pelo Felipe Luiz na última temporada. Mas o Flamengo conseguia atacar muito mais quando pegava o Inter alto
e tentando pressionar do que quando pegava o Inter baixo. Quando pegava o Inter baixo, só em cruzamento e bola aérea. E raríssimas vezes só assustou o Inter. Agora, quando o Inter subia a marcação e possibilitava com que o Flamengo lançasse essa bola, o Inter tomava alguns sustos também, como tomou nesse lance. Você tem o Arrascaeta e o Paquetá como 2 meias e espetados o Bruno Henrique e o Everton Cebolinha. Esse lançamento é bem feito pelo Léo Pereira. O Cebolinha vai dominar essa bola no espaço em que tem as costas da zaga do Internacional, que estava alta, eu até mencionei, né? O espaço que tinha entre a linha de defesa de 4 do Flamengo e o meio-campo. O Inter não tem esse espaço, subiu em bloco, mas isso abre espaço também para essa bola nas costas, né? A linha estava alta. O Cebolinha domina, vai para cima do Bruno Gomes, olha como o Inter já se recompôs, já estava em superioridade numérica, ainda assim, isso gera uma finalização do Cebolinha que bate para fora. Olha o cenário do jogo mais à frente, no segundo tempo, com o Inter com vantagem. A linha com 5 jogadores, com Vitinho, Bruno Gomes e o restante do sistema defensivo que vai terminar no Bernabé aqui do lado esquerdo. Os 3 jogadores de meio campo, o Paulinho, o Ronaldo e também o Alan Patrick, e os 2 jogadores da frente do Inter, o Borré e o Carboneiro. Todo mundo da intermediária para trás. Um bloquinho muito baixo esperando o Flamengo e desafiando o Flamengo a ser criativo. Isso poucas vezes aconteceu. Eles têm o Flamengo com os 2 volantes, mais o Everton Cebolinha por dentro e uma linha com 5 jogadores. O Flamengo montava uma linha de 6, com os 2 laterais, os 2 pontas, o Everton Cebolinha e também o Paquetá, e os 2 atacantes, né, o Arrascaeta, e nesse momento acho que até era o Pedro que estava no jogo. Olha isso aqui. O Varela tinha espaço. O Everton Cebolinha vai bater pro gol. Mas olha como o Inter não gerava capacidade do Flamengo de infiltrar, de entrar nesse bloco, que estava muito bem fechado. E o único lance que vai gerar de fato perigo, com o Inter mais baixo, bem postado, em superioridade numérica na área, é um cruzamento do Varela, que a zaga consegue cortar. O Bernabé fica com ela, então não foi um lance que o Flamengo teve vantagem, mas o Bernabé acaba adiantando demais essa bola, o Varela retoma, existe o pênalti, questionável, pelo menos na minha opinião. Não sei se eu fico muito na dúvida nesse lance, tá? Eu não consigo dizer que não é um pênalti, não consigo cravar que não foi pênalti, mas eu também entendo a interpretação que diz que o Bernabé toca na bola antes e aí essa bola fica em disputa e depois existe o toque dele no Varela para fazer o pênalti. Mas as 2 interpretações entendo como válidas. Ainda assim, o único lance, o lance que gerou o empate do Flamengo, foi gerado no erro do Internacional. Uma pena pelo resultado, que poderia sim facilmente ter sido de 1-0 para o Inter, que foi melhor que o Flamengo do Maracanã e que merecia ter ganhado a partida, porque foi o time mais perigoso. Foi o time que conseguiu encontrar espaços para finalizar. O Flamengo pouquíssimo conseguiu, isso é algo ruim para o Flamengo. O Flamengo que não tem conseguido encontrar espaço, não tem conseguido encontrar fluidez no seu jogo ofensivo nesse começo de temporada, mas é muito interessante o cenário para o Internacional, que mostra uma situação interessante. Quando não tiver a responsabilidade de ter a bola, vai ser um time que vai ter uma transição muito forte, que vai assustar muito dessa maneira. É um jogo que passou um bom recado, né, do Internacional. Foi também uma reação rápida à derrota para o Atlético dentro de casa. Sim. É claro que o torcedor, tenho certeza que queria a vitória, mas ir ao Maracanã, enfrentar o Flamengo e amarrar o Flamengo, de certa forma, como foi mostrado aqui na análise, né, o Internacional fechando muito bem o meio da sua defesa. Naquele lance que você mostrou, muita gente do Flamengo, mas o espaço era só aberto. Sim. Aí tá mais longe do gol, ali você pode dar um certo espaço. Então, o Internacional já com uma cara do Pesolano. E até queria perguntar para você, nesse final do nosso vídeo, Vitinho, como que você avalia esse início de trabalho no Internacional? Porque, de certa forma, é até surpreendente como o Pesolano já conseguiu dar uma cara para esse time. O Pesolano foi questionado depois de perder a estreia, tá? E porque não deveria ter poupado os jogadores na estreia do Brasileiro, porque jogou com os titulares no Gauchão contra o Grêmio, contra o Inter de Santa Maria, enfim. O trabalho do Pesolano é muito interessante no Inter no começo. Ele, em pouquíssimo tempo, gerou uma organização muito interessante para um time que não era nada organizado na última temporada e que manteve praticamente a mesma base. Não é que ele recebeu 5, 10 caras assim, de qualidade para mudar, não. Ele pegou o que ele tinha e conseguiu transformar isso num time muito organizado, com princípios muito claros e que tem uma maneira muito interessante de jogar. O Inter perde na estreia não por acaso. É um time que ainda tem pouca criatividade para furar um bloco baixo, como estava muito baixo do Atlético Paranaense. Ainda assim, tem 2 gols anulados e chances claras, tá? Ainda assim. E aí é um Inter que mostra contra o Flamengo que, quando puder jogar em transição, vai conseguir. Mas o essencial disso é que é um Internacional que não ficou só no contra-ataque.
Ele conseguiu criar transições a partir do momento em que ele estava com posse, em que ele conseguiu atrair a pressão alta do Flamengo, conseguiu balançar e vencer essa primeira linha de pressão, para aí sim furar a defesa e conseguir essas jogadas de superioridade numérica em velocidade. Então, o início do Pesolano, na minha avaliação, é muito bom pelo Internacional. Existem coisas a melhorar, existem coisas a evoluir. Claro que com a sequência do trabalho isso vai acontecer. O Alejandro, por exemplo, estreia ontem, que é uma adição interessante. O Villagra é outro que não pôde viajar. Teve um problema de controle de carga, né? Não pôde jogar contra o Flamengo. Mas é outra adição muito interessante e que, para os que reclamam, né? Pode tirar o Ronaldo da titularidade, por exemplo. Então é um Internacional que tem um caminho bom com o Pesolano. Tem um começo muito melhor e com uma projeção muito melhor do que estava na última temporada, em que encontrou muito pouco da estabilidade no Brasileirão em 2025. O time do Felipe Luiz não está se acertando muito. O Internacional consegue um ponto importante jogando no Rio de Janeiro. Próximo jogo, Remo 2, Mirassol 2. Leão Azul consegue abrir 2-0, muito bem ofensivamente, mas o time do Osório também tem erros. E quem conta essa história é o William Borges e Matheus Santana. Vamos direto, então, sem mais delongas, falar dessa partida que foi bem agitada, né, Will? Vamos lá, e principalmente pelo lado esquerdo do ataque do Remo, automaticamente também na parte da defesa, do lado esquerdo foi o cenário da partida, porque o Mirassol ataca com dois jogadores, sempre com dois laterais. Mas antes eu vou entrar no mérito da construção de jogo do Remo, como que o Remo conseguiu levar certo perigo ou não. Com 3 jogadores na base, João Lucas, Marlon e Léo Andrade, que não aparecem, Leonel Pico como esse primeiro volante, e aqui é quase um losango, mas não é um losango nesse lance. Pico na ponta do volante, Patrick de Paula aberto para a esquerda, Zé Ricardo aberto pela direita, e o Vitor Bueno e o Aleph Manga mais como os atacantes. O João Pedro não aparece aqui. Se você considerar, o Aleph Manga pode ser a ponta desse losango no caso, mas ele era um jogador a jogar mais pelo lado esquerdo do campo. Só para a gente mostrar a estrutura, como se transforma num 3-2-5 do Osório. Aqui a jogada vai rodar e a gente vê os 5 jogadores. O Zé Ricardo entra, que era, né, essa trinca de meio-campistas, entra para se tornar mais um homem na linha ofensiva. Você fica com o Diego Hernandes bem aberto pelo lado direito, Zé Ricardo, João Pedro, Aleph Manga e Vitor Bueno. Apesar do Aleph Manga ser geralmente o cara mais a jogar pelo lado esquerdo e o Vitor Bueno mais por dentro. A jogada não vai dar certo, tá? É só para mostrar a estrutura do Remo na jogada. Que, novamente, voltando para essa construção. E o João Lucas mesmo virou um zagueiro pela direita, Aqui, né? ó, construção desses 3+2 com o Patrick de Paula aparecendo para tentar jogar junto com o volante. O passe não vai dar certo, é só para a gente mostrar a estrutura do Remo. E agora eu vou entrar no mérito de lances perigosos do Remo. E o que eu quero citar? O Guanais, treinador do Mirassol, sempre jogou com laterais bem ofensivos. Ano passado, isso foi uma marca com o Reinaldo a todo momento subindo. E o Lucas Ramon, o lateral direito, que não está mais no elenco, foi para o São Paulo, era outro lateral direito e os dois subiu ao mesmo momento, era uma intensidade física absurda. Na partida, ele começa com o Rodrigues, que é um zagueiro de lateral direito. E o Mirassol não estava conseguindo ter essa força lateral e estava tranquilo para o Remo marcar por esse lado esquerdo, apesar do Aleph Manga, mais como um ala, ponta, não ser um marcador, mas ele estava conseguindo. Nem precisava ser, né? Isso, exatamente. Repara aqui, ó. 5 jogadores fechando esse lado esquerdo do campo, o Rodrigues vai tentar fazer a jogada e nesse lance ele vai fazer uma jogada lateral, vai tentar fazer ultrapassagem, mas não é a dele. O Manga muito bem nesse lance, acompanha a jogada até o final, repara que o Manga estava marcando quase lá na frente. Ele é o último homem nesse momento do campo, recupera essa bola e já liga o contra-ataque. Assim, o Remo conseguiu sair dessa pressão e aqui começou a ganhar muito duelo. O Mirassol corta mal essa bola, tem uma recuperação, se não me engano é do Zé Ricardo aqui, que recupera essa bola e agora o contra-ataque tá formado. O Remo tem um cenário de 3 jogadores atacando essa linha contra 2 jogadores do Mirassol. Só que esse passe vai muito forte para o Diego Hernandes. Ela estica demais. Mesmo assim, ele consegue corrigir, pega essa bola ainda numa situação do Mirassol tentando se organizar. E aqui é o detalhe interessante que vai gerar o escanteio que sai o primeiro gol do Remo. Você tem o Diego Hernandes fazendo essa dobra com o Zé Ricardo, no caso, nesse lance. E o Leonel Pico. Ele estava como primeiro volante e se aproxima ele sai da posição dele para fazer essa ultrapassagem nas costas da defesa do Mirassol. Ele vai tentar fazer o cruzamento, vai gerar o escanteio. E esse escanteio vai ser o primeiro gol do Remo, que foi marcado pelo João Pedro, tá? Então depois eu vou trazer o lance, inclusive. Mas repara como o Remo marcou bem e saiu muito rápido. Um dos objetivos do Remo nessa competição, talvez com o Osório, ficou muito claro, que é sair rápido, que é ter uma transição rápida, e esse próximo lance vai ser num cenário parecido. E legal, Will, como num primeiro momento você mostrou o Zé Ricardo espetando e depois agora o Leonel Pico junto com o Zé Ricardo também, né? Estavam os dois na jogada. Os dois participando da jogada. Exato. Mas legal a presença dos volantes, né? Porque a gente sabe como os volantes são importantes para ser esse elemento de surpresa. Ano passado, claro que a gente não tem muita coisa para tirar do ano passado para esse, mas ano passado o Remo tinha volantes que eram protagonistas do time, né? O Caio Vinícius na arrancada ali foi Exato. talvez o personagem principal, até mais que o Pedro Rocha naquele momento da competição. Então, é um bom exemplo, nem tinha pensado nisso.
Mas, novamente, vou mostrar como o Remo conseguiu transicionar. O Aleph Manga marcando novamente o Rodrigues na base da jogada. Consegue, no duelo ali, recuperar essa posse de bola. Na verdade, o Rodrigues é o de trás. Mas mesmo assim, o Aleph Manga na base da briga consegue recuperar essa posse de bola. E qual que é o objetivo agora? Sai rápido. Sai na transição, essa bola vai ficar à deriva para o Vitor Bueno ali. E agora você já tem 3 jogadores do Remo para atacar apenas 2 jogadores do Mirassol. E aqui o Manga também na individualidade vai levar muita vantagem. 2 defensores e aqui já está um mano a mano do João Pedro contra o William Machado. O Aleph Manga leva os zagueiros do Mirassol. E aqui, talvez fosse pro João Pedro bater de esquerda, tá? Talvez estivesse mais pronta para isso, só que o Manga no embalo acaba finalizando. Então a gente vê que, até parar aqui, a gente vê que o Remo conseguiu. Eu mostrei primeiro uma estrutura tática para a gente entender o desenho, mas as chances que o Remo conseguiu construir foram ou de bola parada, que foram os 2 gols, ou transicionando, ou marcando e saindo muito rápido os 2 lances com o Manga. E agora eu vou entrar no mérito até da bola parada. Não sei se tem alguma coisa para... Não, mas importante, eu só queria pegar esse gancho aí para falar do Aleph Manga, a importância dele, né? Que ele pode ter nessa equipe do Remo, né? Porque é um jogador que tecnicamente vai bem. A gente falou, lógico, ele teve seus problemas pessoais. Depois no Avaí realmente não conseguiu ter tanto protagonismo assim, tá no momento de recuperação ainda da carreira, né? Mas imagino que, com a recuperação física que ele pode ter no Remo e com o protagonismo que ele pode ter também na equipe, a questão psicológica dele, que a gente sabe que é fundamental para ele jogar bem, se sentindo um cara importante, estando bem fisicamente, eu acho que ele pode crescer de produção e ser um dos principais jogadores do Remo na competição. E esse é um ponto que eu ia citar, a questão física. Nitidamente ele cansou na partida, assim como o time do Remo. O próprio Osório dá uma entrevista falando isso, que o time do Remo está preparado para jogar mais ou menos 60 minutos. E o Leonel Pico, ele cita como exemplo, que pediu para sair e por isso foi feito. As substituições dele foram muito criticadas. Sim. Fez algumas improvisações e tal, mas ele cita que o Remo ainda está muito abaixo fisicamente e um reflexo talvez dessa partida foi isso. 2-0, uma intensidade alta e você acaba no segundo tempo sentindo muito. Então, e o Manga eu acho que segue desse exemplo. O Manga foi um diferencial. Só que assim, eu vou entrar no mérito, já que você tocou no assunto, eu vou entrar no mérito quando a gente for falar dos lances do Mirassol. Não dá para deixar o Manga marcando lá até o final aqui. O Manga tem que ser uma opção mais à frente. Claro, ele vai ter uma obrigação defensiva de ajudar a marcação, mas se ele ficar o tempo inteiro voltando, ele vai cansar, ele não vai conseguir te entregar lá na frente. Apesar de no primeiro tempo ele entregou gols e assistências. Mas né? concordo com você, tá? Aqui eu coloco o primeiro gol, onde você tem uma cobrança curta do Diego Hernandes. E é legal que essa cobrança curta tira esse primeiro homem da trave do Mirassol. A jogada vai continuar, esse cruzamento vai ser feito para a área. Aí tem uma grande defesa do Walter e essa bola vai sobrar para o Aleph Manga, que vai finalizar. E o João Pedro vai estar onde o jogador do Mirassol estaria para fazer o gol, esse jogador que foi tirado por conta da cobrança curta. Não tem nada de mais que eu quero mostrar em relação ao lance da bola parada, mas só para mostrar. Foram 2 gols de bola parada, um de escanteio e um de lateral. E, inclusive, o Remo tem feito bastante essa jogada do lateral na área. O latereio tem sido uma das alternativas. E bola parada resolve o jogo, né, Will? Sim. Abre a Foram 2 gols ali, abre o caminho, exatamente. Resolve tanto o jogo que foram os 2 gols, como também foi o gol do Mirassol de empate. Pois é. Então, foi tanto positivo quanto negativo. Eu vou mostrar o cenário de marcação do Remo no primeiro tempo, para depois puxar o gancho do segundo tempo e das falhas. Com um 3-5-2, e aqui fica muito claro esse 5 do meio. Diego Hernandes mais à direita, com Pico, Zé Ricardo, Patrick de Paula. E olha o Manga. O Manga com essa obrigação de fechar o lado esquerdo do campo, com o Vitor Bueno e João Pedro mais à frente. Mirassol vai tentar a jogada, mas nesse lance olha como o Remo está bem equiparado. Aqui fica um cenário negativo de um 3-3, se a gente for ver bem. Mas mesmo assim, olha como o Remo se fecha rápido, consegue ter uma recomposição muito rápida. E aqui o cenário está extremamente negativo para o Mirassol. Muita gente do Remo e o Mirassol não consegue entrar bola pro Remo. E é aquela questão que o Osório toca da parte física, né? Se você tá bem fisicamente, você consegue fazer isso aqui que o Remo fez essa jogada. Se você não tá, você não consegue defender com tanta intensidade, né? E se você tá bem fisicamente, você consegue fazer outra coisa, que é subir um pouco a tua marcação. Como é nesse lance. Repara no Zé Ricardo. O Zé Ricardo salta aqui para não deixar o volante do Mirassol construir a jogada. O Vitor Bueno dá o gatilho da primeira subida. A partir do momento que o Vitor Bueno sobe, o Manga sai da posição dele, sobe para atrapalhar aqui. E todo mundo sai. Olha o encaixe dos 2 volantes. O Mirassol não tem essa bola por dentro. Rodrigues até vai conseguir fazer um passe legal pro lado direito do campo. Só que quem sobe é o Léo Andrade. O zagueiro da esquerda sobe e olha como está encaixotado agora esse time do Mirassol. O Léo Andrade vai bem no lance, consegue fazer essa recuperação. E agora o Remo tem um espaço para tocar. Que baita bote, hein? O João Pedro está livre. E só que o Vitor Bueno não dá o passe e a jogada acaba atrasando e não tem nada demais. Mas só para a gente mostrar, 2 lances defensivos onde o Remo se comportou muito bem no primeiro tempo. Marcando até às vezes mais baixo ou quando precisa aumentar a pressão ali. Esse lance foi um exemplo. Você não estava tão alto no gramado, mas conforme foram aparecendo os gatilhos, você sobe para tentar recuperar essa bola mais alta. Foi muito bem esse lance, só que o Vitor Bueno não deu a agilidade necessária para a continuação da jogada. Agora o segundo tempo vai ser o problema da causa aí, Matheus. O problema do empate. Pois é, Will, e até esse momento,
uma análise muito positiva do Remo, né? Um primeiro tempo bem interessante. Taticamente, a equipe conseguiu levar vantagem, principalmente pro lado esquerdo, como você deu o caminho das pedras aqui pra gente. Agora vamos entender o que deu errado, né? Que também foi o lado direito do Mirassol. E agora os lances vão ser praticamente todos do lado direito do Mirassol. Independente se o Manga tá em campo ou se já com as substituições. Base da jogada, o William Machado. Repara que o William Machado tá aqui, o Reinaldo já tá por dentro, tá? Mas olha, o Manga tá aqui. Eu circulei o Manga, eu mostrei o Manga voltando para a marcação, já mais cansado. Repara como ele já... Olha o Igor Formiga, o lateral direito que entrou no lugar do Rodrigues. E olha a distância dos dois jogadores do Remo pro William Formiga. Essa bola vem meio alta, ele perde o tempo de domínio e o Manga consegue até fechar a porta. Mas só pra gente mostrar já, ó. 5 jogadores dentro da área, além do Igor Formiga que tá fazendo cruzamento. Se contar ele, 6. Então, como o Mirassol teve presença ofensiva e muito por conta dos laterais. Aqui é outra questão. A jogada vai desencadear do lado direito, mas esse passe não pode entrar, tá? Esse passe do jogador do Mirassol, ó, tá bem fechado o Remo, não pode entrar nas costas aqui com o Reinaldo, e daí vai de encontro com aquilo que a gente cita dos dois laterais do Mirassol atacando ao mesmo tempo. Igor Formiga no canto, com o Reinaldo, e olha aqui 2-1 com o Manga, 2 contra 1 pro Manga, por quê? Porque o Marlon teve que saltar nesse jogador, a partir do momento que entrou o passe, o Léo Andrade sai da posição dele para marcar o Carlos Eduardo. A jogada vai prosseguir e o Reinaldo vai rodar para esse lado. Olha como o Igor Formiga tá com espaço. Tudo bem, a bola ainda vem viva e eu acho que ele demora um tempo para pensar, mas olha o distanciamento dele pro Manga. Só que ele demora um pouco. O Manga consegue chegar e ele acaba não fazendo a melhor jogada. Mas, mais uma vez, dois espaço lances pro Igor Formiga. que já deram o caminho pro Mirassol conseguir aproveitar, né? Ter vantagem nesse segundo tempo. E vai continuar. Se liga no Reinaldo, já olhando o outro lado do campo, dominando essa bola e olhando o outro lado do campo. A câmera vai abrir e a gente vai ver onde o Reinaldo vai fazer essa inversão. Olha, 2 contra o Léo Andrade. Novamente, e acho que nesse momento da partida o Manga já nem estava em campo, tá? O Igor Formiga não vai tão bem no lance assim e o Remo consegue... já era o Diego Hernandes marcando por esse lado. E o Remo consegue se fechar. Tem uma compactação rápida, mas mesmo assim, olha o que vai acontecer na continuação dessa jogada. Já teve a primeira tentativa. Vai ter o cruzamento para a área. O Diego Hernandes, que estava marcando pelo lado esquerdo, independente de quem marcou pelo lado esquerdo, não conseguiu marcar. Não vai marcar direito. O Mirassol vai ganhar esse lance. E o Marcelo Rangel faz uma grande defesa. Então, Que olha, defesa mesmo, hein? no mesmo lance a gente teve 2 situações pelo lado direito do campo que geraram vantagem pro Mirassol. Só aqui já dá pra gente avaliar pro restante da temporada, pras próximas partidas, né? Vamos ter um recorte mais curto aqui, né? O Remo precisa corrigir esse setor, precisa corrigir esse problema. Marcação. Sim, Essa a marcação pelo por lado esse lado. Independente da peça. Independente Eu tô da peça. falando quando foi o Manga, quando foi o Diego Hernandes e quando foi depois o Pikachu, que o gol inclusive com o Pikachu no lance. De repente, Will, até fazendo um exercício aqui, se você quer ter um jogador ofensivo pelo lado esquerdo, você tem que ter um volante pra fazer essa cobertura. Não foi o que aconteceu aqui, né? Foi. Até você tem 3 zagueiros, mas mesmo assim, olha como o Léo Andrade, Pois e é. até pegando o gancho que você tá falando, olha como o Léo Andrade tá aqui. Tá nessa posição aqui porque ele salta pra gerar compensações. É o que vai acontecer. O Remo tá muito pro lado direito nesse lance. 5, 6 jogadores tentando abafar esse lance. Olha como o José Aldo, se eu não me engano, domina essa bola, já enxergando o lado direito do campo. E aqui a gente vai ver. Igor Formiga, às costas do Pikachu. Independente de quem foi, não conseguiu marcar pelo lado esquerdo. O Igor Formiga finaliza até meio fraquinho ali, mas mesmo assim ele consegue fazer o gol. Eu não coloco o lance do segundo gol do Mirassol, que foi uma bola parada, porque eu quis focar muito nas jogadas que foram geradas pelo lado direito a partir do momento que o Mirassol teve um lateral direito e não uma improvisação. Olha como levou vantagem, claro. Uma queda física muito grande do Remo. É um jogo que você tem várias lições para tirar. Positivas, negativas. É um primeiro tempo interessante, onde você se defendeu bem, mas fica claro que no segundo tempo, esse lado do esquerdo do campo, talvez você tenha que reforçar a marcação. Claro, eu entendo a questão da intensidade, eu entendo a questão física, ainda está pegando bastante, mas olha quantos lances foram gerados pelo Mirassol por ali. E até pra gente pensar numa continuidade do Remo, né, nas próximas rodadas, você tocou nos principais assuntos, né? A deficiência tática, vamos colocar assim, né? Essa falta de cobertura aqui pelo lado esquerdo. E também a questão física. Você acha que a questão é mais física mesmo? Que esse ajuste tático o Osório realmente vai identificar e vai fazer? A questão é mais física do que tática? Eu acho que tem um pouco de cada. Eu acho que é física e natural. Todas as equipes nesse início de ano vão sofrer. Talvez o Remo possa sofrer mais por ter muitas contratações. Mas eu acho que essa questão tática, e não é criticando o Manga, mas não é a dele. E pelo jeito o escolhido para jogar do lado esquerdo do campo é o Manga. Então eu acho que vai ter que ter uma correção, pelo menos de uma cobertura do Manga, para o Manga conseguir te entregar na frente, coisa que ele entregou nessa partida. Então você tem que ter essa questão física, mas você tem um ajuste tático que tem que ser feito. Olha o tanto de lance que o Mirassol levou pelo lado direito do campo no segundo tempo. Teve jogaço no Mangueirão, teve jogaço na Arena do Grêmio. Grêmio 5, Botafogo 3. Disparado o melhor jogo da segunda rodada do Brasileirão. O Grêmio vira pra cima do Botafogo, jogo muito ofensivo dos dois lados. Muito legal. Quem traz a análise é Matheus Santana com o William Borges.
Entretenimento puro, foi um jogo muito laicar e o primeiro tempo acaba com 2-1 pro Botafogo, com o Grêmio tendo mais chances claras. O Grêmio teve 8 grandes chances nesse jogo. Então, assim, ofensivamente, o Grêmio produziu demais. Defensivamente, é uma preocupação muito grande. Também preocupação agora no lado do Botafogo, né? Tomou 5 gols nessa partida. Quero destacar aqui a linha com três defensores do Botafogo. Matheus Ponte, Newton e também o Barbosa. E aí você tem uma linha com 4 no meio, com os 2 alas sempre abrindo para largar o campo e deixar um espaço para os meias, né? E aí o Botafogo tenta construir essa primeira jogada dessa forma. Perceba como o Alex Telles vai abrir, e aí o Grêmio também marcando num 4-1-4-1 nesse momento, né? Repara como o Noriega tá alto até no campo, o Arthur tá encaixadinho, o Grêmio tá encaixado nesse momento. Como que o Botafogo vai solucionar isso aqui? E é um time que também tem muita capacidade individual, né? Se a gente fala de um Grêmio com recursos também, o Botafogo também tem, né? Eu fiz a análise do Botafogo e Cruzeiro e eles mostraram uma capacidade de sair de pressão muito grande. Muito grande. E nessa, Will, a solução vai ser a bola longa, né? A bola direta. E aí o Barbosa vai pedir uma opção, tá todo mundo marcado, ele vai ligar longo no Arthur Cabral, que fez uma partida boa, né? Conseguiu incomodar demais a defesa do Grêmio. Contra 3, o Marlon até fica, né? Depois uma situação mais individual contra o Wagner Leonardo. Ele domina muito bem e já ajeita para finalização e finaliza muito rápido, cara. Antes do Wagner Leonardo conseguir reagir, o próprio Everton, né? Acabou tomando o gol. A questão é que o Grêmio não pode tomar um gol com superioridade total no setor, né? Exato. Era um atacante para alguns defensores, mesmo assim levou vantagem. Claro, tem mérito individual do atacante, mas você pega, tá uma linha de 3 formada, claro, no lance tem 2. Mas você não pode tomar um gol desse. Sem dúvida são pontos que nos chamam a atenção de como o Grêmio ainda está inseguro defensivamente. As coisas vão melhorar, imagino, tá? O Grêmio está tomando muitos gols. Né? Tomou 3 do Botafogo, tomou 4 do Internacional. É um time que vem sendo bastante vazado, né? Mas são coisas a se corrigir, natural. O trabalho do Luiz Castro está no começo. A gente percebe aqui uma dobradinha que funcionou bastante. O João Pedro foi bem no jogo, né? Surpreendentemente, né? Um cara que está oscilando bastante com a camisa do Grêmio, mas ele conseguiu fazer uma boa partida. O TT, sempre um jogador muito procurado, né? Um cara técnico. E o Monsalve estava por dentro atacando um espaço de uma forma interessante. Antes de sair, né? Antes de sair, né? Cara, é uma pena. O Monsalve é muito bom jogador, mas questões físicas atrapalham. O que eu quero destacar nesse lance, Will, é como o jogador a tomar mais decisões é o TT. Nesse momento, o Botafogo com 10 jogadores nesse setor, tá? Time extremamente compacto, o time inteiro do Botafogo aqui, fechando muito bem, obrigando o Grêmio ou a voltar essa bola, ou o TT vai buscar um cruzamento. Só que aqui, cara, só o Carlos Vinícius para atacar, essa bola teria que ser muito bem colocada, ou no segundo pau, o Botafogo consegue rebater, e aí mostra um poder também de contra-ataque bem interessante. Por que eu coloquei esse lance aqui? Porque depois, no gol do Grêmio, a jogada também surge por aqui, é uma jogada semelhante, tá? Não é muito parecida, mas é semelhante. Nesse lance, o Botafogo consegue recuperar essa bola e atacar de uma forma muito objetiva, muito rápida. O Grêmio também volta com alguns jogadores, e até tem mais gente de novo no setor, mas o Grêmio não volta de uma forma ainda tão ordenada. Né? Perceba como o Arthur está no mano com o Wagner Leonardo. Nessa ele vai levar para a finalização e não vai passar tão perto assim. Mas já cria mais uma situação. Né? A gente vai perceber depois ao longo da análise, viu, como o Grêmio não marcou tão bem assim. Melhorou em certo momento, mas teve uma marcação ainda que não está tão encaixada. O que eu quero destacar nesse lance? O Arthur, mais uma vez, sendo o jogador a fazer o Grêmio jogar. Né? Ele vem, toca a bola, até ficou uma bola um pouco apertada ali. Né? Mas, de novo, vai receber esse passe e vai fazer o time do Grêmio jogar. O Botafogo com uma linha alta de marcação dos jogadores, pressionando aqui 4 jogadores, até superioridade bem grande no setor aqui. Mas o Arthur vai conseguir fazer uma tabela com o Noriega, de novo se apresentar. Aqui os 3 meias do Grêmio, os 3, né, que fazem o time jogar, Monsalve, Noriega e Arthur. O Grêmio vai balançando, essa jogada vai girar de um lado para o outro, de novo, procurando sempre o Arthur, até que o João Pedro vai pedir essa bola, vai começar a receber aqui pelo lado direito, e essa jogada vai direcionando já pro lado do TT. Na base da paciência, inclusive. Né? Na base da paciência. E aí a bola chega no TT, né, cara? O TT é um jogador que chegou para ser protagonista. Tá sendo um desequilíbrio, tá? Tá sendo um desequilíbrio. E aí você percebe como o João Pedro toca a bola, ultrapassa, e aqui a gente já percebe o duelo que o Carlos Vinícius vai levar vantagem contra o Matheus Ponte. O TT, uma jogada parecida. Na outra ele fez um cruzamento, não foi tão bom assim. Nessa ele vai fazer um bom cruzamento, vai encontrar essa movimentação do Carlos Vinícius. A defesa do Botafogo acaba não acompanhando tão bem, até tinha uma situação complicada para o Matheus Ponte, né? 2 contra 1. O Carlos Vinícius vai atacar muito bem, ele acaba não tendo sucesso ali, né? Deu um pouco de azar. O Carlos Vinícius não perdoa, né, cara? Tá numa fase ali que tá fedendo a gol. E aí acabou fazendo o primeiro gol dele na partida. E não se preocupe, vai aparecer mais por aqui. Vai aparecer mais. Não trouxe gol de pênalti, tá? Porque não tem muito o que analisar, mas tem muito mais lance aí do Grêmio e do Carlos Vinícius, com certeza. A gente tem a estrutura do Botafogo, tentando construir o jogo, né? Um 3 mais 2 volantes. Aqui um dos meias, né, no 3-4-2-1, né? Desce para construir o Santi Rodrigues. E aí você tem os laterais espetados, o Arthur Cabral fazendo a referência. O Grêmio num
num 5-4-1, na verdade, porque o Pavão desceu, tá? Tá lá pela esquerda. Então, o Grêmio tem superioridade nessa última linha. Mas a marcação do Grêmio, ó, não tá encaixada. É muito no olho. Repara como os jogadores do Botafogo têm liberdade. Essa marcação acaba sendo um pouco distante. E mesmo quando o Grêmio baixa suas linhas, no setor onde deveria estar mais encaixado, mais apertada essa marcação, a gente vai ver o Botafogo conseguindo construir. Tudo bem, o Danilo vai dar um toque muito bom e vai avançar, mas os jogadores têm liberdade. Olha o Montoro, tá sozinho. O Arthur, nesse momento já, né? Tá sozinho também. E aí você tem uma situação do Grêmio de 8 jogadores nesse setor contra 4. Mas a vantagem numérica não traz... E com espaços. E com espaços, exatamente. Ainda tem a subida do Alex Telles. A vantagem numérica não traz essa superioridade no setor. O Botafogo vai conseguir fazer a jogada. O passe do Montoro é espetacular, é verdade, mas todo mundo olhando a bola. Ninguém acompanha o Danilo. E aí o Danilo finaliza muito bem, né? Assim, partidaça do Danilo, mais uma, tá? Grande destaque do Botafogo. 2-1 pro Botafogo. Grêmio precisando reagir. O que o Luiz Castro faz? Coloca o Amuso no lugar do Pavão. O Grêmio melhorou muito com bola. Né? Começou a dar um calor danado pelo Botafogo. Acho que até 1 contra 1 do Amuso é muito melhor, Exato. né? O Pavão até você mostrou ali uma linha de 5 que desce para ajudar a marcação, isso e aquilo. Mas o Amuso ofensivamente... E o Amuso não deixa a desejar defensivamente. Pois é. Apesar de tudo bem, eu entendo que a entrega do Pavão pode ser maior, mas... Enfim, eu não entendo o Amuso no banco do Pavão, não. Eu também não consigo entender. O torcedor pode deixar aqui nos comentários se também não entende, tá? Eu acho que o torcedor também não entende, Will. Falando em Will, né? O Will aqui do Grêmio, o William, ele tá aqui já no campo, né? Ele entrou no lugar do Monsalve, que sentiu, infelizmente, né? Uma tônica aí do Monsalve com a camisa do Grêmio. O que eu quero destacar nesse lance? Logo no começo do segundo tempo, o Grêmio voltou mais ligado. Estava um pouquinho mais encaixado, depois o Botafogo, com algumas alterações, vai desencaixar de novo o Grêmio, a gente vai mostrar. Mas o Grêmio começou a vencer alguns duelos, rebatendo essa bola com o Wagner Leonardo. Depois, há mais uma disputa, nessa o jogador do Botafogo vai vencer. E aí vai aparecer um cara que vence muitas disputas. É um cara que vence muitos duelos, é o Arthur. Né? E um cara que já chama atenção desde o ano passado, porque ele consegue recuperar muitas bolas para o Grêmio. Ele vence essas 2 bolas de cabeça, e aí já vai colocar essa bola no pé do William, que coloca ela no chão, aciona o Amuso. Por enquanto, cara, não é uma situação de vantagem assim pro Grêmio, né? Você tem a linha do Botafogo postada, mas eu quero destacar, sempre que o Amuso pega a bola, eu quero destacar o Carlos Vinícius e o TT. Os dois, cara. O Carlos Vinícius, nesse momento, tá até impedido. É uma movimentação que o centroavante às vezes faz, de quebrar essa linha para confundir a defesa até. E o TT sempre ligado no segundo pau. O Amuso vai pro X1 e, como você citou aqui pra gente, né, Will? É muito forte no X1, cara. Ele é muito liso, ele é muito bom. E aqui vai ter um desencaixe da defesa do Botafogo. O Carlos Vinícius, com um pouco de espaço, ele faz isso aí mesmo, tá? Ele crava e tá fazendo muito gol. E esse gol saiu muito cedo no segundo tempo, né? Então dá aquela acalmada, porque senão o Botafogo poderia gostar mais do jogo. Você já empatou rápido e já dá aquela... Tira um pouco da pressão. Exatamente. Alivia ali o cenário pro Grêmio, né? Não deixou o Botafogo ter tanta vantagem, né? Logo no segundo tempo já conseguiu esse empate. E aí o jogo, cara, começou a ficar mais aberto. Só que o Grêmio, na qualidade individual, resolveu a parada, né? Teve o pênalti, que eu não vou trazer aqui, mas foi o terceiro gol do Grêmio. E também teve outras situações. O Arthur nessa, bem marcado pelo Alan, mas ele continua disputando. Vai perder a jogada? Não vai perder. Ele divide com o outro Arthur, né? O Arthur do Botafogo, ganha essa situação. O Grêmio continua trabalhando a bola. Ele é um cara fundamental. Ele está sempre pedindo essa bola no pé, sempre se colocando como opção. Nessa, ele tira a marcação no Botafogo. O Marlon tem um certo espaço. E aí o Grêmio, cara, como não estava conseguindo de pé em pé, e até tem uma marcação bem encaixada do Botafogo, ó, sufocando aqui o Grêmio, o Marlon usa do mesmo artifício que o Barbosa usou, a ligação direta. Né? Em algum momento pode ser explorado, por que não? O Marlon vai acionar de primeira o Amuso atacando esse espaço. Até porque tem jogadores rápidos na frente, né? Exato. E aí tem isso aí, né? O Amuso vai muito bem para atacar esse espaço. Três jogadores, à né? frente da linha do Botafogo. Perfeito. E aí o TT fechando no segundo pau, mesma coisa daquele outro lance, Carlos Vinícius por dentro. O passe do Amuso poderia ser em qualquer um dos dois, né? Ele vai um pouquinho mais forte. Eu arrisco dizer que até que foi pro Carlos Vinícius, tá? Eu também acho. Eu também acho, Will. Mas assim, deu certo, né? O TT acaba fazendo esse gol, mesma tônica da outra jogada, mas uma situação que o Grêmio conseguiu explorar com a velocidade do Amuso. Agora não foi uma bola de pé em pé, como a outra que saiu do Arthur pro William, pro Amuso. Dessa foi uma ligação direta com o Marlon. Quero destacar mais uma vez, e aqui já com as substituições do Botafogo, você tinha o Jordan Barreira, já tinha o Matheus Martins, que entrou no jogo, entrou bem, tá? Por quê? O Matheus Martins, ele ficava entre esse espaço, entre o lateral e o volante. Ele ficava sempre numa zona vazia. O Grêmio não conseguiu achar um jogador para marcar ele. E também não estava muito bem encaixado, como a gente já mostrou em outros momentos.
No segundo tempo, o Grêmio melhorou, como eu falei, mas depois voltou a desencaixar. Ó. Repara como tem 3 jogadores que não estão sendo pressionados pelos jogadores do Grêmio. E aí já fica uma situação ruim. Os jogadores do Botafogo, jogador bom, quando tem espaço, consegue achar soluções. O Arthur Cabral recebe esse passe, uma escorada muito boa do companheiro dele, e vai conseguir achar um passe muito bom também pro Jordan Barreira finalizar. Aqui estava 4-2 pro Grêmio, mas poderia colocar o Botafogo inteiro no jogo, tá? 2 defensores do Grêmio, já tem 2 jogadores do Botafogo para atacar esse espaço. Situação boa ali pro Arthur Cabral colocar esse passe. Bolão, inclusive. Bolão. E o Barreira acaba perdendo esse gol. Gol que fez falta, né? Mais uma situação, Will, que eu queria destacar de novo. Nessa o Grêmio com o Amuso, aquilo que você falou. Também se entrega, né? É a mesma questão do gol, né? Desce uma linha de 5, bastante gente do Grêmio para poucos jogadores do Botafogo, mas sempre tem os espaços ali, tá faltando. E o Alex Telles novamente livre. De novo, né? Mais um lance que você até aponta ali, o Alex Telles de novo, né? Sozinho, naquele outro cenário ali com muita gente. O Alex também estava sozinho, né? O Grêmio, mesmo com muita gente, não estava encaixado, tá? E a gente consegue perceber isso nitidamente aqui. Jordan Barreira com a bola, livre. Matheus Martins, livre. Arthur Cabral, livre. Danilo, livre. Você tem o Noriega e o Arthur aqui sozinho para marcar esses jogadores, mas eles estão divididos, né? Não tem como estar certo num jogador ali nesse cenário. E aí a jogada vai acontecer, o Arthur Cabral muito bem no jogo, escora muito bem, o Matheus Martins finaliza. Mais uma oportunidade para a equipe do Botafogo. Até acelerei o lance, o Everton quebrou essa bola, é a sequência do lance, tá? O Edenilson, que entrou na partida, entrou bem, né? Um jogador que está aproveitando seus minutos, ganha uma jogada, serve o André Henrique, Botafogo desorganizado de novo. Cara, olha quantos lances a gente mostrou do Grêmio atacando essa linha, Botafogo tendo que correr para trás, desorganizado, né? Só que nessa não era o Carlos Vinícius, né, Will? E aí o gol não saiu. E até a situação do placar, né? O Botafogo precisava correr atrás, enfim. E aqui foi um gol muito fortuito, mas que mostrou... se eu critiquei agora o André Henrique por perder esse gol, né? Critiquei meio com carinho. Cornetadinha simples. Uma cornetadinha leve. Aqui nessa eu vou elogiar ele, tá? Porque ele recebe uma bola, um passe do Wagner Leonardo, uma falta no meio de 2 zagueiros, ganhou a jogada do Barbosa, ganhou do Newton também, ganhou a frente, vai finalizar e gerar a situação para o Grêmio, que tinha no rebote o Edenilson e aqui o Amuso pela direita, tá? E o Edenilson é o cara que vai fazer esse gol no rebote. Então mostra mais uma vez também a zaga do Botafogo como deu espaços também, né? Como não estava tão atento e tão encaixado assim. Então se a gente destaca até esse momento, Will, pontos positivos e negativos das duas equipes, ofensivamente as duas equipes foram muito bem. Até por isso você pega o placar da partida. Exatamente. Agora, defensivamente, o Grêmio, mesmo tendo vencido o jogo, não fez uma partida boa. E o que me assusta... E o Botafogo também, principalmente. Esse é o lance do Botafogo, né? Sim. O que me assusta é o Grêmio, as chances que estão geradas do adversário com o Grêmio posicionado Postado. e alinhado, com uma linha até próxima, de certa forma. É verdade. Um lance que mostra o frame aqui pra você, você fala, bom, o Grêmio tá encaixado. Mas vai surgir uma chance pro Botafogo. De novo, né? Repara como aqui o Danilo agora sim chega a marcação e o Natan Fernandes acaba ficando livre aqui. Mas olha os encaixes. O Danilo tá livre de novo. O Barreira tá aqui perto também, tá livre. O Grêmio com bastante gente no setor, né? Aquilo que eu mostro e você também destacou. Mas as peças estão desencaixadas, ó. Olha como a marcação é feita no olho nesse momento. O Jordan Barreira leva no fundo, vai fazer um cruzamento interessante. Ninguém vai conseguir aproveitar de primeira essa jogada. Mas no rebote, de novo, né? O Grêmio vai tentar balançar. Os jogadores do Botafogo continuam livres, ó. 3 jogadores do Botafogo, ninguém tá marcando. É que daí já vira uma bagunça. Virou uma bagunça. A questão inicial que me pega é o início do lance. Sim, também. O depois... Já era uma reta final também, né? Ficou ainda mais bagunçado. E aí tem esse voleio bonito do Danilo, a bola bate no Wagner Leonardo. E aí o Botafogo consegue diminuir para 5-3. Mais uma situação, e como o Botafogo atrapalhou também, né? Tentando fazer esse tipo de jogada, obrigando o Grêmio nessa, assim, a ser assertivo, né? Com o Noriega. O William pega um contra-ataque e como o jogo estava aberto, né, cara? mas aqui daí era o placar, né? Aí já era o placar, mas assim, foi uma tônica, principalmente no segundo tempo, tá? Os ataques levando muita vantagem sobre as defesas. Nessa já reta final, claro, o William vai conseguir fazer uma jogada boa, finalizar e gerar mais uma situação pro Grêmio. Queimou o Amuso e o Edenilson também, o nosso glorioso William, tá? Porque tiveram, né? 2 movimentações de facão ali que ele não quis tocar. Então, assim, eu finalizo a nossa análise aqui com esse lance do William para mostrar que o Grêmio poderia ter feito até mais gols, tá? O Grêmio criou 8 grandes chances, o Grêmio teve mais oportunidades, mesmo do que o Botafogo, poderia ter feito mais gols. O Botafogo também teve as suas. Acho que a vitória do Grêmio foi merecida. O Grêmio foi melhor no geral do que o Botafogo. Acho que o Botafogo já está mais alinhado com as ideias do Anselmi. O Grêmio, individualmente, na minha visão, tem mais de onde tirar do que o Botafogo. Até porque tem como escrever jogador, né? Pois exatamente, né? Acho que o Grêmio tem uma curva de evolução ainda com o Luiz Castro, né? Não tá nem tudo uma maravilha, mas também não tá tudo um desastre. Acho que faz parte de um processo natural de trabalho de um treinador novo, com novas ideias, novos jogadores, enfim. Para as duas equipes vale esse comentário, tá? Mas acho que foi um jogaço, foi um jogo legal, foi divertido o jogo.
pontos a melhorar defensivamente para os dois, mas eu acho que o torcedor do Grêmio, principalmente, vê um caminho. Um time que está marcando muito gol, que tem um cara muito decisivo como o Carlos Vinícius, que tem uma dor de cabeça boa, né? Com o Amuso ali sendo... Tem que ser titular, na minha visão, mas você tem jogadores ali como o Namorado, por exemplo, né? Você tem um Monsalve que tem que se recuperar fisicamente, tem o William. Cara, boas notícias demais ofensivamente. Defensivamente, as duas equipes têm que abrir o olho, tá? 8 gols na partida mostra o que você tá falando. Mas acho que foi um grande jogo, né? Até o momento, o melhor jogo do ano. E acho que as duas equipes têm mecanismos para fazer uma boa competição. Cada um do seu jeito, cada um da sua forma. Estamos juntos. Tô contigo nessa. Cara, que jogaço no Rio Grande do Sul. A gente vai fazer outro jogo com a dupla de volta, o William Borges e o Matheus Santana. Os caras estão em todas, porque o Palmeiras meteu 5, assim como o Grêmio, só que foi 5-1 no Vitória. Que domínio ofensivo, baita partida do time de Abel Ferreira. E a análise é de William Borges e Matheus Santana. Vamos falar desse jogo, Will? Vamos lá, e vamos mostrar a estrutura das duas equipes primeiro com os dois zagueiros, Murilo e Gustavo Gomes. Olha como eles estão alto no gramado e abertos, né? Se você for ver, os dois estão bem espaçados, com os dois volantes muito próximos. Isso aconteceu o jogo inteiro. Andreas e Marlon Freitas. O Andreas Pereira jogou muita bola, foi o melhor em campo. O jogador vai continuar, vai andar entre os dois volantes, vai abrir. Olha como o Palmeiras está alto no gramado, tá? Pois é. Murilo roda essa bola pro campo e aqui a gente vê o 5-4-1 que eu falei do Vitória, que é com linhas aproximadas, ó, 5-4-1, e a gente vai ver essa estrutura do Palmeiras na última linha do adversário, onde você tem 6 jogadores. Piquerez bem aberto pelo lado esquerdo, o Maurício como meia da esquerda, os dois atacantes por dentro, o Alan como meia direita e o Kelvin, que não tá aparecendo na imagem, bem aberto pela direita. E aqui, nessa situação que você já roda a bola, como você tem muita gente nessa última linha, você já gerou um 2-1 no lado do campo. Maurício e Piquerez contra apenas um defensor. A jogada não vai entrar porque o Vitória se fecha. O André se aproxima da jogada e aqui você observa. Praticamente na meia-lua, já um 3-3. Olha como... Fora aqui, ó, que eu não marquei. Tá? Não, perfeito, Will. Eu só queria destacar rápido, como você trouxe pra gente. 6 jogadores na última linha. O Vitória defendendo com 5. E aí você consegue gerar superioridade nessa última linha. Vão ter momentos que vão ser 7, tá? Impressionante, cara. Cara, foi realmente um amasso no sentido de taticamente você colocar mais gente na última linha. Mais gente na última linha, né? Mais pessoas na última linha ali para conseguir entrar na defesa adversária. O Andrés vai tentar esse passe por dentro e o Alan acaba perdendo o domínio da bola. Você veja como o Kelvin, o lateral direito, já está muito alto no gramado e seria uma situação ali caso conseguisse dominar. Mais uma vez, os dois zagueiros muito abertos, passados, com os dois volantes muito próximos para tentar fazer a jogada. Repara no Kelvin. O Kelvin se torna um interno para o Alan abrir, para o Alan ficar nesse 1 contra 1 do lado do campo. Essa variação é muito boa, né, cara? Até porque o Alan no 1 contra 1, ele é muito diferente. É o que acontece aqui. O Alan vai para cima e ele abre... Deixa um defensor do Vitória para trás. Aqui já abriu um buraco nas costas da defesa adversária. Você tem o Maurício nesse lance tentando fazer infiltração e o passe do Alan não foi dos melhores. Mas, mais uma vez, o Palmeiras chegando com muita gente, chegando com muita questão tática mesmo. Novamente, olha os dois zagueiros como estão passados. O Gustavo e o Murilo não aparecem. Pode falar, desculpa. Eu só ia comentar porque você tem 2 jogadores aqui com muita qualidade técnica, né, cara? Aqueles jogadores com visão de jogo e com um passe extremamente qualificado. Passe pro terço final. Exatamente. Enfim. E daí muita gente atacando. Você tem a fórmula perfeita para conseguir furar essa defesa bem fechada do Vitória. E inclusive, o pessoal reclama muitas vezes da bola longa do Palmeiras, né? Mas são 2 jogadores com uma grande capacidade de bola longa. E os dois muito perto do... Olha, o terceiro lance que eu tô trazendo, dos dois muito próximos do gramado, os zagueiros bem espaçados, tanto é que o Murilo nem aparece na imagem. Só que se liga nesse lance. Os dois atacantes vêm atrair, porque o Vitória estava muito baixo no gramado. Então você tenta atrair a defesa adversária para tentar atacar essas costas. Vai ter a jogada por dentro, o Marlon vai dominar. O Marlon já está mapeando para ver o que vai fazer. Essa movimentação de Flaco Vitor Roque adianta um pouco, traz o Vitória um pouco para cima. Se liga, o Maurício está atacando esse espaço, tanto que o Flaco já está sinalizando ali. Tentativa não entra. Mesmo assim, o Palmeiras continua pressionando e sempre pega essa segunda bola. A segunda bola sempre era do Palmeiras. A jogada vai continuar. O Vitor Roque e o Piquerez já fazem um 2-2 no lado do campo aqui. Então a gente vai ver como o Palmeiras sempre encurralou o adversário, sempre esteve por cima ali na situação. E aqui a gente observa 3-3 e um cenário onde você bagunça a defesa adversária. O zagueiro aqui é obrigado a saltar e sair da dele e ficam 3-3 ali dentro da área. O Vitor Roque vai fazer esse cruzamento, o Alan até desvia e leva bastante perigo. Pode falar. Todos os lances que você mostrou pra gente, a maioria aqui pelo menos, a gente vê vantagem numérica do Palmeiras. E não teve gol ainda, né? E não teve gol ainda. Então, impressionante o volume que o Palmeiras conseguiu imprimir nessa partida mesmo, né?
muito, além do ataque dos jogadores, a última linha do Vitória, também fazia circular essa bola bem. E lógico, o Palmeiras tem qualidade individual de sobra para isso, né? Então circulou bem a bola, muita gente para receber esse passe aí, cara, realmente o Vitória não conseguiu mesmo, né? E eu vou pegar esse teu gancho do individual, que para mim é um craque. A nossa equipe sabe o quanto eu gosto do futebol do Alan. Acho um jogador diferente e acho que vai ser jogador de seleção brasileira em breve. Eu vou puxar para esse gatilho de agora com os dois volantes muito próximos da jogada, o Kelvin subindo para fazer essa dobra com o Alan. O Alan domina a bola, vai ter o cenário de 1 contra 1, com o Kelvin que já vai aparecer ali fazendo a ultrapassagem. O Kelvin puxa a marcação, o Alan puxa para dentro, mas nesse lance o Vitória está bem fechado, tem bastante jogador dentro da área, tem 2 jogadores ali próximo do Alan, o Alan vai tentar a jogada e vai gerar um escanteio. Esse escanteio, Matheus Santana, eu nem ia colocar lance de bola parada. Bola parada do Palmeiras é embaçada, tá? O Murilo tem mais de 20 gols com a camisa do Palmeiras, o Gustavo Gomes tem mais de 40 gols. Não é à toa, os dois fizeram gols ontem, mas só pra gente mostrar como o primeiro gol do Palmeiras acontece ontem com o cruzamento do Andrés Pereira pro Murilo antecipando esse primeiro pau. Mas não é o meu objetivo da análise. Até coloco porque a bola parada do Palmeiras é tão diferente que vale a gente destacar, mas não é o que eu quis destacar nessa partida de agora. 2-0 já no placar, porque o segundo gol do Gustavo Gomes também foi de bola parada, eu nem coloquei na análise. O Palmeiras continua colocando Vitória para trás. Se liga nesse lance, já tá 2-0. Olha o último jogador do Vitória no gramado, olha onde está o último jogador do Vitória, com os 2 volantes muito aproximados, a Andrés Pereira e Marlon Freitas, e com muitos jogadores na última linha. Inclusive, nesse lance, o Andrés vai se tornar esse cara da última linha, o Andrés, com 7 jogadores contra 5 nessa última linha do Vitória. E o Marlon ali pertinho ainda, né? Impressionante, cara. Aproximado na jogada, mas ele tá um pouquinho mais pra trás, né? Guardando mais posição. E essa situação do Andrés gera um 2-1 no lado do campo. Até vai ter um zagueiro que vai fazer a cobertura, mas esse zagueiro vai deixar espaço dentro da área porque ele tem que sair para diminuir o espaço do Andrés. Aqui já bagunçou. O Piquerez vai fazer muito bem a ultrapassagem e vai levar mais defensores. A partir do momento que o Piquerez chega na linha de fundo, fica um cenário favorável com 4 jogadores do Palmeiras atacando a área. Claro, o Vitória até tinha alguns jogadores ali, mas 4 jogadores dentro da área ali é muito difícil de parar. E você vê a dificuldade do Andrés também para passar a bola, né? Cara, ele é muito recurso. O calcanharzinho ali. O calcanhar é espetacular. Mas assim, eu acho que nem foi falta de dedicação do Vitória, porque você viu como o time estava tentando se compactar e fechar essas linhas. A questão foi tática do Palmeiras. O Palmeiras, taticamente, conseguiu ser muito superior, colocando muitos jogadores nessa última linha, tendo um trato fino da bola do Marlon e do Andrés. Os dois, em algum momento ali, o Andrés naquela jogada, atacando essa última linha também. Então, cara, taticamente o Palmeiras conseguiu sobrar. E aí a qualidade individual fez a diferença. E também, é por isso que eu cito o Palmeiras e Vitória do final do ano passado. Porque o Palmeiras teve dificuldade para entrar na defesa do adversário. O Vitória estacionou o ônibus ali e o Palmeiras não conseguiu. Então, acho que o Abel levou muito em consideração. Opinião minha, óbvio. Levou muito em consideração o que aconteceu no ano passado para conseguir levar essa vantagem toda e realmente levou muita vantagem. Novamente, olha o que eu falo. Os 2 zagueiros espaçados com os 2 volantes muito próximos da jogada. E aqui o Andrés vai fazer uma inversão de jogo para pegar, olha o Alan novamente, bem aberto, com o Kelvin se transformando nesse interno. Nesse lance, a defesa do Vitória até está posicionada, mas você tem esse menino que é, individualmente falando, muito diferente. Aqui, ele chama 2 marcadores, repara como já fica Flaco e Roque no 2-2 dentro da área. Mas mesmo assim, o Alan vai para cima, confia no potencial dele, finaliza e faz o gol. Que golaço, então, golaço. Realmente é tudo aquilo que você falou. Por que você gosta tanto do Alan? Imprevisibilidade, um cara que vai bem no X1, um cara que finaliza bem também e tá melhorando, né? Na verdade, ele não destaca tanto a finalização dele no jogo dele, né? Ele não chama tanta atenção por isso, mas ele está melhorando nesse quesito, na minha visão, tá? Mas ano passado ele já teve lances, por exemplo, contra o Santos, bola na trave, finalização de longe. É questão de detalhe, né? Cara, enfim, ele eu tá não no quero caminho, ficar... né? A análise é do Palmeiras, não do Alan, mas o Alan Mas ele é um jogador espetacular, né, cara? Aquele jogador que você gosta de ver jogar, aquele jogador, tenho certeza que a torcida do Palmeiras sabe que no momento que ele pega a bola, ele vai produzir alguma coisa. É um cara muito imprevisível. E vamos puxar para, talvez, acho que se eu não me engano, o último lance da análise. Se a gente falou muitas vezes do Palmeiras muito alto no gramado, colocando o Vitória para trás, olha um dos motivos que o Vitória também não subia a marcação. O Vitória tenta nesse lance subir a marcação. 2 jogadores diminuindo essa saída do Carlos Miguel, abafam o Palmeiras no lado do campo. Repara aqui, ó. Agora vai ficar 3-3 no cantinho do campo. Olha como o Palmeiras sai com qualidade nesse lance. Consegue, no poder da sustentação do Vitor Roque, também abrir espaço. O Vitor Roque ajeita pro Maurício. E a jogada da sequência. E agora você tem um Vitória desorganizado, porque tentou subir a marcação. Novamente, o Kelvin se transformando no interno e o Alan bem aberto. Você vê como eles estão trocando bastante posições. Agora já gera um 2-1 no lado do campo, porque esse zagueiro aqui não vai conseguir acompanhar o Kelvin. Situação onde o Vitor Roque aparece livre dentro da área
e o goleiro Gabriel vai fazer uma defesa. Mas olha que aula de saída de pressão que o Palmeiras teve nesse lance, era o último lance realmente. Então, o que acontece? O Palmeiras foi muito superior, conseguiu encurralar muito bem a vitória, colocou vários jogadores na última linha, sempre com superioridade. A gente mostra lances de 6 ou 7 jogadores contra 5. Apesar do Vitória defender com muita gente, o Palmeiras tentava sempre ter esse volume. E foi muito superior na partida, graças a isso. Só que também vale destacar esse último lance, que é uma ponderação que você deixa o adversário constrangido de te apertar lá em cima. Porque você consegue sair dessa pressão e chegar... Olha em quantos toques o Palmeiras conseguiu chegar na cara do gol. Então, conseguiu jogar das duas formas. Quando foi apertado, claro, foi pouco apertado, mas quando foi apertado, olha como conseguiu sair direito da pressão. E quando teve com a posse, decidiu o resultado no primeiro tempo. A partida foi ganha no primeiro tempo, muito por conta dessa pressão. Acho que ficou muito claro na tua análise aqui o porquê que o Palmeiras levou tanta vantagem. Foi realmente um duelo tático muito interessante, muito importante. O Andrés, nosso produtor, tá ligando aqui. Parece que ele quer participar do vídeo aqui, né? Mas assim, acho que ficou muito claro, né, Will, o porquê que o Palmeiras levou tanta vantagem. Você falou desse volume na última linha, essa qualidade dos dois volantes para construir, essa estruturação tática do Palmeiras e até levando em consideração o jogo do ano passado, né, que foi na reta final mesmo ali, acho que, se não me engano, foi 37ª, 36ª, por aí, né? Foi longe. Foi longe, né? Então, o Palmeiras aprendeu com a partida do ano passado e conseguiu ser muito superior. E queria saber de você, pra gente finalizar o vídeo. Não tem como não falar que o Palmeiras é um dos grandes favoritos a conquistar esse título brasileiro em mais um ano, né, cara? E ainda mais pensando num horizonte aí de uma chegada de um John Arias, por exemplo, que vai ter análise aqui no canal, inclusive, até uma possível chegada do Nino, outros jogadores que estão no radar aí. Você acha que o Palmeiras, no momento, é o principal candidato? O Palmeiras está entre os principais candidatos. Acho que sempre Palmeiras e Flamengo são os principais candidatos. Esse ano a gente tem um plus ali da participação do Cruzeiro. Claro, a gente fala isso antes do campeonato, mas é só pegar a regularidade do Palmeiras nos últimos anos. Por mais que às vezes passe por situações piores durante a temporada, é muito regular. O Palmeiras às vezes perde alguns pontos, mas rapidamente consegue arrumar a casinha e voltar a ser regular e brigar lá em cima. Um exemplo é que todas as competições praticamente que o Palmeiras disputa, ele briga, e um exemplo foi ano passado. Tudo bem, não foi campeão? Tudo bem. Mas chegou na final da Libertadores e foi segundo brasileiro. Então, eu acho que o Palmeiras tem grandes chances de se condiciona a ser um dos favoritos junto com outras equipes ali. Para terminar a quarta-feira de jogos, antes de falar dos jogos da quinta, 2 partidas que não tiveram análise no Visão para Jogo, mas a gente fala sobre elas agora aqui no Brasileirão da OWTV. Vinicius Dalicani tá aqui, vamos começar com o Bragantino e Atlético Mineiro. E aí, esse cara aqui foi o destaque. Mais um menino que o Bragantino começa a dar minutagem, mais um menino que pode ser um time que perdeu o John, talvez um dos destaques da equipe nesse ano, né, O Vinicius? Bragantino precisava desse cara que, não digo que o Gustavinho vai ser um protagonista, mas que vai ser um cara a ajudar nesse meio campo que fica sem a sua estrela, sem o seu melhor jogador. Ele já tem tido minutos desde 2024 e agora parece tomar um posto de um titular mais recorrente da equipe do Bragantino. Não só pelo gol marcado, tá? Mas o Gustavo Neves, o Gustavinho contra o Galo, tem 2 chutes na partida e 1 gol, tem 0,7 de gols esperados. E, na verdade, aqui é 0,47 de gols esperados pós-chute, tá? Eu errei na digitação, mas é isso. Porque, assim, o que é o gol esperado? É quando a bola sai do pé do cara. O que é o gol esperado pós-chute? É quando ela pega no gol, na linha do gol. É a chance que tem da bola entrar. Se o cara chuta no meio do gol, é menor do que se ele chuta na gaveta. E ele praticamente dobrou o número. Então, olha a qualidade da finalização dele nas 2 batidas que ele teve na partida contra o Atlético Mineiro. Isso é muito interessante. Além do gol marcado, teve mais uma. Ainda teve um passe decisivo que condicionou um companheiro a finalizar. 3 de 3 dribles certos, 100%. E ainda 6 de 6 em duelos no chão, né? Então, ele ganhou todos os duelos que ele teve no chão. Aqui embaixo, um mapa dos passes dele. E repara como é um cara ativo nesse momento pelo lado esquerdo do gramado. Não só na bola parada, onde ele gera um passe decisivo, mas também se aproximando dos companheiros pelo lado esquerdo para ajudar bastante o Bragantino a sair com uma vitória muito importante. E é um time que está 100%. Venceu a primeira e venceu a segunda partida. Tem que ficar de olho no Bragantino, que muitas vezes acelera cedo, mas perde gás. Mas nesse começo de temporada acelerou cedo. E o Gustavo Neves, é um grande destaque. De 1-0 em 1-0, o Bragantino já tem 6 pontos no campeonato, né? Por enquanto, 2 vitórias por 1-0. Pelo lado do Galo, ainda um time que é muito irregular, né, Vincenzo? Ainda a gente não consegue definir o Atlético Mineiro como um time que talvez possa brigar na primeira parte da tabela por conta disso, né? Talvez um time que joga um futebol legal, que tenha chances e tal, mas ainda um time que tá devendo, né? Tem muito poder individual, tem muita qualidade, matéria-prima, o Sampaoli tem.
A questão é encaixar esse tipo de jogo. E, claro, é um começo de trabalho ainda. Ele se assume quase no final da última temporada. É um treinador que está cada vez mais colocando a sua cara. Quanto mais o trabalho evoluir, mais o Galo vai ser capaz de pegar adversários duros fora de casa e conseguir vencer jogos. Não foi o caso, mas é uma tendência para o longo da temporada. Vamos mudar a tela aqui, Vincenzo, Vamos nessa. porque teve clássico também na quarta-feira, clássico Sansão. E assim, na boa, você vê muito lance de bola parada, o jogo poderia ter sido definido assim. Não foi, né? Os gols saem um para cada lado, sem gols de bola parada. Mas um jogo que foi equilibrado, e a gente tem aqui aquela régua, né, que a gente utiliza para mostrar o domínio, Santos para cima, que era o mandante, São Paulo para baixo. Muito equilibrado, muita força e pouca técnica, talvez, esse jogo, né, Vincenzo? Esse jogo, a gente para compartilhar o bastidor, a gente assiste todos os jogos, logicamente, da rodada, Sim. né? E esse não valeu fazer uma análise. Esse jogo foi muito de duelo, foi um embate muito físico, muito na bola parada. As grandes chances saem dessa maneira, apesar dos gols não terem saído assim. Mas, de fato, não foi um jogo que deu tanto material pra gente trazer uma análise. Aqui é pra destacar equilíbrio, né? Você vê que quando o Santos acelera, o São Paulo já responde. Quando o Santos acelera, o São Paulo responde. Foi uma trocação ferrenha. E ao longo do segundo tempo, você tem um início de domínio do Santos. Você tem a entrada do Lucas Moura, que muda o cenário ofensivo pro São Paulo e dá assistência pro gol do Caleri nesse momento, e aí você tem um jogo que foi equilibrado até o final, onde o Santos acelera para tentar um abafa, mas nada fora do comum. É um jogo que mostra duas equipes que ainda estão com trabalhos em desenvolvimento, tanto do Vojvoda quanto do Crespo, e dois times que vivem uma crise institucional complicada, do São Paulo, claro, pior que a do Santos, mas a do Santos também é complicada, dois times ainda desfalcados nesse começo de temporada e ainda tendo ritmo de jogo, e dois times que estão sendo muito exigidos no Paulista, né? O Santos e o São Paulo vão fazer 10 jogos em 28 dias nesse começo de temporada. Isso também prejudica o nível do jogo. Não foi legal de assistir, mas foi um jogo muito equilibrado e a visualização é por isso. Vamos pro próximo dia de rodada? Vamos pro próximo dia de rodada. Já que a gente vai entrar na quinta-feira, já vamos falar aqui também de Vasco e Chape. Muito bem. O Vasco com mais de 4 gols esperados e o Léo Vieira com quase 4 gols evitados no jogo. Realmente, que partida do goleiro da Chape. Chapecoense está invicta no Brasileirão 2026. E o Léo vai trabalhar. Trabalhou contra o Santos, trabalhou contra o Vasco. A Chape coloca 4 no Santos na transição e na velocidade e também na bola parada. Contra o Vasco não assustou tanto na transição. Se a gente colocasse até a reguinha do momento dos times, Tá louco. a Chape assustou muito menos contra o Vasco do que assustou contra o Santos. E aí, por isso, o Léo foi um jogador que se destacou e se destacou tanto. 10 defesas na partida. Isso é surreal. 3,82 gols evitados. Esse número é muito grande, né? Esse número é espetacular. Além de 5 defesas embatidas de dentro da grande área, uma em uma saída certa, né? Ele teve uma saída só e acertou a saída. Teve 11 retomadas de posse, né? No momento em que ele consegue tomar a bola do Vasco, numa bola defesas que ele faz, que ele segura a bola, cruzamentos que ele consegue segurar, tal. São 11 vezes que ele recupera a posse de bola para E Chapecoense. você menciona os cruzamentos, 2 em 2 duelos aéreos ganhos, então também 100%. Aqui, um mapinha das defesas dele. Mais defesas do lado direito do gol do que defesas do lado esquerdo, mas você repara que é muita defesa, muita né? defesa. Foi 10 embaçada a defesas no atuação. jogo, tá louco. Claro, também destaque ao Gia Carlos, que faz o gol no finalzinho, um golaço de bola parada. E também um destaque na falta de efetividade do Vasco com o Fernando Diniz. Perfeito. Mas o personagem do jogo e o destaque que a gente dá aqui no Brasileirão AWTV é pro Léo Vieira, que teve uma atuação de gado. Espetacular. Inclusive, pra quem gosta, né? Nota 10 no SofaScore, tá? Pra colocar. Pra mim não importa tanta nota, mas pra quem gosta dessas notas 10, ele teve nota 10. Foi um jogo espetacular do Léo Vieira. Apesar de ter falhado no gol anulado do Brenner, e pra mim mal anulado, tá? E o Vasco poderia ter ganho com esse gol, mas ainda assim, o que valeu, o que foi permitido pela arbitragem, o Léo Vieira foi muito bem. Perfeito. Aqui a gente traz, então, o primeiro jogo da quinta-feira. Tem mais 2, a gente vai falar sobre eles também agora. Outra análise que ficou muito boa, é claro, aqui com o selo da WTV, é a de Vincenzo Dalicani, que fez a análise do jogo Bahia 1, Fluminense 1, duelo de dois times que prometem muito para 2026. Tô com ele nessa, vamos assistir agora. É isso, vamos nessa. Vamos primeiro com o Fluminense com bola e o Bahia pressionando. O Fluminense tem um certo domínio no começo do primeiro tempo, mas o Bahia, quando subia a marcação, dificultava as ações. Se liga, o Fluminense com uma linha de 4, mais o Martinelli à frente. E você tem Everton Ribeiro, o Ademir, o Eric Pulga marcando em frente, os dois pontas fechavam para tirar os zagueiros, enquanto o Willian José descia para tirar o primeiro volante do Fluminense. Se é um centroavante mais veterano, não vai fazer a pressão lá em cima. Deixa pros pontas e o William José fica numa situação de segunda bola. O Né? que não necessariamente vai acontecer com o Everaldo, tá? O Everaldo acabou de fechar, na hora que a gente
tá gravando esse vídeo, ele fechou com o Bahia, talvez o Everaldo. Talvez não, ele tem mais a capacidade de subir em marcação, de marcar mais alto. Né? Torcedor do Bahia que tá assistindo o vídeo, você quer a análise do Everaldo? Escreve aqui nos comentários. Coloque eu quero, que a gente vai entender. Se tiver bastante aceitação, a gente traz a análise. É isso, rapaziada. E aqui o Bahia de novo. O Fluminense traz essa bola para a esquerda, o Bahia salta a marcação, dificulta essa saída e vai obrigar o René a ter que dar o bago, a ter que jogar um pouquinho mais longo. O Bahia vai antecipar essa jogada e o David Duarte foi muito bem para conseguir fazer esse lance. Ele foi muito bem nessa partida com e sem bola. E aí o Bahia consegue gerar uma situação de transição. Roubada alta, vai gerar a conclusão do Ademir pelo lado direito. O Bahia encontrou os seus melhores momentos assim, marcando alto e subindo pressão para roubar essa bola alto e também transicionar. O Fluminense, no entanto, tinha mais a bola, gostava mais de aproximar suas peças. A gente vê René, Freitas, Gemes e também o Samuel Xavier. Um trio de meio-campistas com o Martinelli primeiro volante, o Nonato e o Lúcio Acosta um pouco mais à frente, o trio de ataque do lado direito o Canóbio, o John Kennedy pelo lado esquerdo do Serna, que está fora do frame. O Bahia marcando no seu 4-5-1 normal, né? Uma linha de 4, uma linha com 5 jogadores, mais o William José mais à frente. O que acontece no gol do Fluminense? O Fluminense vai gerar superioridade numérica com essa movimentação. O Martinelli se torna uma peça mais à frente e vai gerar uma situação de 4, porque tem o John Kennedy, contra 3 jogadores de meio campo do Bahia. E o Fluminense vai aproveitar muito do terceiro homem. Isso é muito interessante. Por isso sai a combinação. O que é o terceiro homem? Isso aqui. O passe para o primeiro, que de primeiro aciona o segundo. É o princípio do terceiro homem, tão famoso no mundo do futebol, e que o Fluminense aproveitou mais de uma vez nesse gol. Se liga na tabela que sai e a combinação entre o Lúcio Acosta e o Martinelli, e aí sim a combinação que gera o gol. Primeiro passe, segundo passe, terceiro passe, quarto homem, porque o John Kennedy vai se movimentar. O passe do Nonato é muito bom, o John Kennedy coloca na rede. Que golaço do Fluminense. Foi um golaço que combinação espetacular, muito se baseando no princípio de terceiro homem, na combinação curta, que o próprio Bahia gosta muito de utilizar. Coisa linda, né? E como é bom ter o meio-campo que você tem jogadores do nível do Martinelli, espetacular. né? Que você pode jogar como primeiro volante, mas o cara tem uma chegada à frente muito boa. E o Bahia também tá muito bem servido na posição, muito bem obrigado. Jean Lucas é um grande exemplo disso. Né? Everton Ribeiro, né? N outros jogadores. Mas digo os caras que podem jogar mais atrás. Sim, né? também. Muita Você qualidade pode pegar o nesse jogo. Acevedo, você pode pegar o Luciano Juba, caras que fazem muito bem esse meio campo. E o Bahia não estava num bom dia, numa boa noite, no caso, né? O Bahia não estava conseguindo acertar esse tipo de combinação. Então as opções ofensivas do Bahia se limitaram muito em roubar essa bola alto e muito na transição ofensiva. De novo, o Fluminense com posse, o Bahia alto no gramado. O René vai sair jogando nesse momento. E o Bahia que estava alto agora tem que recompor. Você tem o Lúcio Acosta do lado direito com o Canóbio até por dentro nesse lance. O Fluminense vai se reorganizar para sair ofensivamente. Essa jogada é um pouquinho mais longa, mas para mostrar aquela chance perdida do Serna. O Fluminense construindo com 3 nesse momento, com o René por dentro, fazendo esse trio. E o René, você vai ver na sequência do lance, ela vem pro Martinelli, o René aponta, alguém tem que vir para a esquerda, porque o Lúcio Acosta tá do lado direito, né? Aqui o quarteto do Flu, só com os 2 jogadores do meio. Alguém tem que vir para cá, porque o Lúcio Acosta tá lá do outro lado. O Martinelli não. Calma, toca essa bola, fica um pouquinho mais com ela. Eles até discutem nesse momento, tá? O Fluminense vai manter a posse da bola. A gente vai ver esse avanço com o Samuel Xavier e com o Bahia alto para pressionar. Os 2 pontas, de novo, olha a tendência, marcando os zagueiros, o William José encaixado no Martinelli e os 3 jogadores centrais do meio campo do Bahia, o Everton Ribeiro, o Acevedo e lá do outro lado o Jean Lucas. Essa bola vai avançar na paralela pelo lado direito do gramado e de novo vai rolar uma combinação curta com o Lúcio Acosta, com o Nonato e com o Canóbio. 3 jogadores se aproximam para gerar a combinação curta e para gerar de novo. Primeiro, segundo, terceiro homem. O passe à frente. O Nonato vai sair livre, a combinação deixou o Bahia na roda e aí ele vai ver o Serna passando aqui do outro lado. Era o 2-0 do Flu, mas o Serna perdeu o gol. É inacreditável. Eu estava, inclusive, acompanhando a partida lá na Rádio Sociedade, né? E o comentarista fala, na hora que essa bola cruza a área, ele abaixa a cabeça para anotar o gol do Fluminense, que não saiu porque o Serna perdeu o gol, tá? E o Bahia muito alto no gramado de novo. Muito se colocando para tirar essa saída de bola do Fluminense, para fazer uma pressão bem feita e não deixar o Fluminense sair. E de novo, agora o Gilberto vai conseguir antecipar essa jogada e vai ganhar essa bola que o Fluminense tenta sair jogando. A bola é roubada, o William José toma, o Jean Lucas faz a ultrapassagem por dentro e isso gera um 2 contra 1 contra o James nessa jogada. O Jean Lucas sai frente a frente para uma defesa espetacular do Fábio. Nessa ele foi bem, né? Nessa ele foi muito bem. Então a tendência é essa. É de um Fluminense que aproximava peças e gerava essas combinações curtas para sair de frente e de um Bahia que saltava a marcação, conseguia tomar a bola quando o Fluminense tentava romper a linha e gerava chances claras dessa maneira. Um dos poucos lances em que o Bahia gerou chance clara jogando com bola foi esse, logo depois do gol do Flu. E por isso o time estava bem postado. Com os 3 zagueiros,
o Gilberto e lá do outro lado os dois zagueiros, com o Juba por dentro, mais o Acevedo, Everton Ribeiro e Jean Lucas com o William José por dentro, e aí os dois alas bem abertos, bem espetados. É o 3-2-5 da moda, é o sistema posicional que é quase regra dentro do mundo do futebol hoje em dia. Que o Bahia usa também há muito tempo. Gosta de usar e gosta de usar bastante. O Bahia vai avançar porque o Gilberto vai conduzir essa bola. Olha a inteligência do Acevedo para dar esse passe e escapar de dois jogadores. Mas o Juba é mais inteligente ainda. Ele está marcado e ele vê o Jean Lucas desmarcado. Ele vai deixar essa bola passar. E aí ele gera uma quebra de marcação que vai manter a posse com o Bahia. Olha como é qualificado, como o Bahia tem peças muito interessantes para manter posse da bola, né? De novo, os três zagueiros com o Gilberto bem espetado, mais os dois volantes do Bahia nessa saída em 3+2. Regra nesse time do Rogério Ceni. Essa bola vai para a esquerda, o Eric Pulga no drible também gera desequilíbrio e traz essa bola para cá. E aqui ele está de cabeça erguida. Ele vai fazer esse lançamento, vai tentar fazer essa virada de bola para pegar o Fluminense que saltou a marcação desprevenido. Mas o Everton Ribeiro não vai tão bem. O Bahia perde a bola, mas já retoma porque a pressão pós-perda é muito forte. É outro traço do trabalho do Ceni e o Gilberto vai ganhar essa jogada. O Acevedo conduz, traz a bola por dentro, princípio do terceiro homem, primeiro, segundo, o terceiro homem é o Ademir, e aí o Gilberto, mesmo o zagueiro, vai apoiar. Vai gerar 2 contra 1. O Ademir vai fazer esse cruzamento dentro da área 3 contra 2 para o Flu em vantagem, por isso a bola até acaba ficando com o Flu, mas o Gilberto, que estava apoiando, vai finalizar essa jogada num dos raros momentos em que o Bahia, com posse desde o início, conseguiu fazer o Fluminense sofrer um pouquinho, foi irregular, não conseguiu fazer o gol, não foi efetivo com o Gilberto para concluir a jogada. E como esse esquema bem treinado, né? 3-2-5. Sim. Dos três termina a jogada quase na pequena área. Dos três da primeira linha, né? Um do zagueiro pela direita, que é o lateral, é claro, mas o Gilberto. É porque tem muita... É um time que é muito móvel, né? Tem Sim. muita mobilidade e é muito treino, né? Muita fluidez. Isso é traço do trabalho do Rogério Ceni. E a gente trouxe isso no guia. A tendência dos zagueiros do Bahia, os zagueiros do lado, de saltarem, se tornarem quase atacantes quando o Bahia está com posse e coloca o adversário para trás. Enfim, o cenário foi esse. E no segundo tempo, o Bahia cresce muito pela capacidade de transicionar. Esse lance ainda no primeiro. Transicionar por quê? Jogar rápido, aproveitar do adversário correndo na subida, correndo para trás. Olha que bola espetacular do David Duarte. Coloca o Ademir em velocidade. Faltou a perninha direita para ele aí, tá? O Ademir é qualificado, é muito bom jogador, mas faltou uma perninha direita para ele conseguir concluir essa jogada. No segundo tempo, aí sim, o Bahia é cada vez mais pressionante, cada vez mais roubando e cada vez mais acelerando. Roubou lá atrás, o Everton Ribeiro conduz, gera um 3 contra 3 no último terço, por mais que ele esteja pressionado pelo Bernal por aqui, ele abre a jogada. O Sanabria, que entrou e entrou muito bem, vai concluir essa jogada para fora. Ele não vai bater bem nessa bola, o Fábio não teve trabalho nesse jogo. De novo, o Bahia alto, agora é o Juba quem rouba essa bola e vai conseguir de novo roubar, acelerar e concluir. De novo, o Bahia perde mais uma chance de gol. Frente a frente com o goleiro, o Juba tem bem essa batida, apesar de estar pressionado pelo Samuel Xavier, mas bate para fora. De novo, o Bahia alto no gramado. De novo, os dois pontas nos zagueiros, com o William José marcando o Martinelli. O Gemes conduz, essa bola com o Fluminense fica, o Samuel Xavier é obrigado a dar o bago. Aqui o Bahia em superioridade, muito tranquilo, consegue retomar essa posse da bola e de novo já ligar com seus meio-campistas. O Everton Ribeiro vai muito bem nesse drible para gerar vantagem, para conseguir manter esse ataque do Bahia vivo e abre bem a jogada. É o gol do Kiki Oliveira. O Eric já estava no campo, abre com o Sanabria, que entrou muito bem e voltou muito bem da lesão. Ele, na jogada pessoal, passa pelo Samuel Xavier, passa pelo Canóbio e aí você tem dois caras na segunda trave atacando dois caras do Fluminense. O William José faz o facão por dentro, o Fábio falha e aí o Kiki Oliveira ganha o duelo pessoal com o René para colocar 1-1 na rede. Então se liga na tendência, né? É um Bahia que, quando roubava mais alto, quando conseguia transicionar, conseguia assustar o Fluminense. O segundo tempo foi praticamente só de chances claras do Bahia, porque essa pressão encaixou e porque conseguiu transicionar. O que não é tanto um traço do trabalho do Ceni, mas nesse jogo foi importante, porque o Bahia não estava tomando boas decisões quando estava com a bola no seu pé. E tem jogadores para fazer isso, né? Exato. Grande jogo, né, Vincenzo? Tudo bem, um tempo mais pro Fluminense decidir. Tem mais um lance. Último. Vamos lá. Que é uma chance do Sanabria. Pelo teu olhar, eu falei, acho que não terminou, achei que tinha terminado. Exato, Vamos lá. porque no cenário do 1-1, aí sim o jogo se equilibra um pouquinho mais e o Bahia tem um pouquinho mais de calma para ficar com a bola no pé, né? E aí a gente vê, acho que tem mais dois, tá? Mais duas Vamos chances lá. do Bahia. Saída em 3, mais 2. Cara do Bahia, o cenário do Rogério Ceni. Mas olha como jogou direto. Olha a bola do David Duarte. Ele coloca dois caras na cara do gol. O Sanabria, que fez o facão, e o Del, que já tinha entrado, foi expulso logo depois. Ele bate pro gol essa jogada, acaba perdendo o gol, mas olha como tava livre, né? Olha como ele estava tranquilo. E aí, na sequência, você tem de novo uma transição do Bahia abaixo com o Fluminense com posse. O Sanabria bem no jogo, conduz e gera esse 2 contra 2. E aí o Sanabria vai cortar essa bola por dentro e vai fazer uma finalização, né? Aqui, de novo, ele tem esse drible muito bom, tá?
Esse drible dele, essa pedalada que ele dá, é embaçada de pegar. O Eric estava entrando na área. Se talvez ele fosse um pouquinho menos fominha, se ele conseguisse levantar essa cabeça, ele colocava o Eric na cara do gol. Resolveu finalizar, o Fábio fez a defesa. Então, assim, foi um jogo muito interessante, foi um jogo muito bom de assistir na Arena Fonte Nova. Foi de um Bahia um pouco diferente, um pouco fora da sua característica, porque não teve uma boa noite dos seus principais articuladores, mas que na pressão alta e na transição, e a pressão é sim um ponto muito forte do trabalho do Ceni, conseguiu punir o Fluminense. E o Flu, nas combinações curtas, principalmente no lance do gol e na chance perdida pelo Serna, também assustou muito o Bahia. Altíssimo nível, o nível do futebol brasileiro. Se for como regra esse aqui, vai melhorar e vai melhorar demais. Na Bahia não teve vencedor, em Minas teve zebra. O Coxa vira pra cima do Cruzeiro, 2-1. Tô nessa também com a análise do meu grande amigo William Borges. Coxa deu uma aula defensiva e também de transição. Conseguiu surpreender o Cruzeiro. Que fase do Tite, hein? Vem ver essa história com a gente. Vamos lá, vamos entender a partida e eu começo só para mostrar como é que ficou esse esquema tático do Coritiba e como o Cruzeiro também muitas vezes subia a marcação. Coritiba com uma linha de 4 defensiva com Tinga, Maicon, Thiago Kozer e Bruno Melo e o Cruzeiro já mais alto no gramado tentando fazer uma espécie de pressão na saída de bola. Olha como o Cruzeiro salta nesse momento e aqui a gente vê o resto da equipe do Coritiba para ver o posicionamento. Cruzeiro bem alto no gramado com 5 jogadores, William Oliveira e Sebastião Gomes, os 2 volantes. Nesse caso, como a jogada estava mais para a esquerda, os 2 volantes pendendo para o lado esquerdo e Lucas Ronier, que era o camisa 10 do Coritiba, ele no primeiro tempo atuando nessa função que o Josué faz geralmente. Mas o Coritiba tinha uma proposta muito clara de era bola nas costas, de era jogar essa bola para pegar o Cruzeiro mais alto no gramado e é assim que a gente vai ver. Tentativa de ligação longa com o Breno Lopes, só que nesse lance o Cruzeiro estava preparado, tinha 2 jogadores para marcar o Breno Lopes, o Coritiba não conseguiu aproveitar dessa situação e realmente no primeiro tempo não levou vantagem na situação. E aqui é uma continuação da jogada que não dá tão certo, mas só para mostrar. Lavega era o ponta direita. A grande surpresa, né? A grande surpresa pela direita no primeiro tempo. Não ele na escalação, mas ele sim como um ponta direita. Exato. Com o Breno Lopes na ponta esquerda, e daí no caso o Pedro Rocha é o camisa 9, com o Lucas Rony é o camisa 10. Nesse lance eles estão invertidos por conta da situação da jogada. Mas só para mostrar esse 4-2-3-1 do Coritiba, que se transformava muitas vezes num 4-2-4 inicialmente. Mas o Coritiba tinha alguns desajustes no primeiro tempo que ficaram muito claros. E desde o início da partida, eu cito esse lance e agora a análise começa de uma ordem cronológica, tá? Eu só mostrei um lance de estrutura do Coritiba pra gente entender e agora vai ser de ordem cronológica de lances em que o Cruzeiro levou muito perigo e a partir do momento do gol do Coritiba, só lances que o Coritiba levou muito proveito. E aqui eu vou citar os desencaixes que estavam entre os volantes e as costas dos volantes. Esse cenário vai ficar muito interessante. Se liga como o William Oliveira salta aqui e fica um vazio nas costas dele. O Gerson vai atacar esse espaço e aí vai gerar o jogo pro Cruzeiro. O Gerson já numa situação praticamente de um 2 contra 1, o Tinga espaçado no Maicon com o Kaique, que fez um calor danado no primeiro tempo atacando esse espaço. E aqui a distância, né? O Maicon e o Tinga vão para dentro da área para tentar afastar o perigo, mas deixam muito espaço pro Kaique fazer o cruzamento e mesmo com o Coritiba cheio de gente na área, o Caio Jorge completamente livre para tentar o cabeceio. Não cabeceia tão bem assim, mas era 1 minuto de partida e quase saiu o gol do Cruzeiro. Uma coisa que eu quero destacar, o Coritiba marcava muitas vezes num 4-4-2 no primeiro tempo principalmente. E o entrelinhas estava com muita liberdade. Essa linha do meio-campo com a linha defensiva sempre tinha jogadores. Esse aqui está muito claro. Essa segunda linha do Coritiba de 4, com 4 jogadores nas costas deles. Aqui nem aparece os defensores do Coritiba com 3 jogadores na entrelinha, né? Entre a linha de defesa e a linha de meio-campo. Vou deixar rolar para você falar agora, Alexandre. Muito longe. Muito longe. Se você sobe o meio-campo, a zaga tem que subir também. Só que você vai jogar em zaga alta com o Maicon e Kozer, o Kozer até tem mais capacidade de recuperação. Com o Caio Jorge atacando as costas? Pois é muito perigoso. Então o Coritiba subia a linha de meio-campo, mas a linha de defesa não acompanhava o movimento. Né? E aqui fica claro, é isso que a gente está querendo destacar. Que esse entrelinhas entre o meio-campo e a zaga, olha como tinha 4 jogadores em linha do Cruzeiro aproveitando. O Cruzeiro vai tentar continuar essa jogada, mas não vai finalizar tão bem assim. Mas é um ponto negativo do primeiro tempo, que o Coritiba na marcação, principalmente nesse entrelinha, não estava conseguindo marcar. E também, não só nesse entrelinha, vai ficar claro em outros lances, mas também quando subir a marcação. Se liga no William Oliveira, sobe um pouco a marcação para acompanhar o Gerson no lance e olha o espaço que fica nas costas dele. Lucas Romero vem buscar essa bola e mais uma vez mais uma entrelinha. Olha como a linha de meio do Coritiba é quebrada por causa de alguns saltos e 5 jogadores do Coritiba nesse entrelinha entre a parte defensiva com a parte ofensiva. Aí vira uma série de compensações, né? Já tá um 2-1 no lado do campo, o Cruzeiro vai tentando rodar a bola, chega na Arroio e aqui para mim o Arroio tomou a decisão errada, tá? Tem 3 jogadores do Coritiba na frente dele, tem o William fazendo a ultrapassagem com 2 jogadores aqui no segundo pau, inclusive Kaique e William. Olha como o Cruzeiro atacava com seus 2 laterais. Gosta muito. Só que o Arroio tenta finalizar e acaba finalizando não tão bem assim. Mas pra gente mostrar que o Coritiba estava dando muito espaço, principalmente entre a linha defensiva e a linha do meio campo. Acho que ficou muito claro isso, espaço às costas dos volantes principalmente. E a gente já destacou agora há pouco, né? Se a tua defesa não sobe junto, o teu meio campo não pode dar esse espaço. Ainda mais um time que tem tantos jogadores que sabem jogar muito bem por dentro.
Gerson, o Matheus Pereira, 2 caras por dentro, mas o Caio Jorge, que muitas vezes sai da referência para Vem vir buscar jogar, essa né? bola. E o próprio Arroio, que também estava jogando no pé trocado, vinha bastante para dentro. O Christian também, que é um Também meia que vem... jogou de volante, né? Mas é um cara que também sabe jogar nesse espaço. É muita gente livre num setor fundamental do campo e o Coritiba estava dando essa bobeira no primeiro tempo. E mais uma vez, agora é um entre linhas entre o meio e o ataque, né? Olha como o Lucas Romero ataca esse espaço deixado, recebe essa posse. Mas se for ver, esse é o gol do Cruzeiro, inclusive. O Coritiba até tá organizado, se você for ver. Você tem 3 jogadores, mas olha as costas do volante, o Matheus Pereira já tá fazendo esse balanço. Aqui pelo lado do campo tá difícil do Cruzeiro fazer a jogada, mas olha como o Coritiba tem um desencaixe. Primeiro, tem o Lucas Romero dominando essa bola com muito espaço entre os meio-campistas do Coritiba e o Matheus Pereira tá atacando as costas. Então, Sebastião Gomes e o William Oliveira não marcaram nem o Lucas Romero, que era o do passe, e não marcaram nem o Matheus Pereira. Aí o William Oliveira tem que tentar dar vida ali para matar esse cruzamento do Matheus Pereira. Acaba levando um bonito drible, né? O Sebastião Gomes também tenta ajudar, mas o Matheus Pereira finaliza com muita maestria e faz um golaço. Eu até falei na hora, vendo ao vivo em casa, o Coritiba correu todo para trás, né? E aí, em vez de alguém bloquear o chute, todo mundo tinha corrido para trás. Ficou fácil pro Matheus Pereira de frente fazer o gol. Mas aí eu acho que é um desespero, sabe, Alexandre? Sim, é o desespero de você ter pelo marcado desencaixe. o desencaixe no início da jogada, aí você tenta arrumar de qualquer forma e vai gerando compensações. Ali, a parte final eu nem julgo. Eu julgo a parte inicial, onde você dá uma vacilada na parte defensiva. Perfeito. Agora vamos entrar até em lances. Vai ter esse lance que é um ataque do Cruzeiro, mas que vai gerar o gol do Coritiba. Vou entrar mais na parte que o Coritiba jogou, mas mesmo o gol do Coritiba começa num erro. Tem uma tentativa de saída do William Oliveira, que foi muito mal nessa questão de saída de bola. Ele acaba errando, entrega a bola para os atacantes do Cruzeiro, e aqui é um contra-ataque mortal do Cruzeiro, tá? Você tem o Gerson passando pela esquerda, o Caio Jorge com a bola com o Matheus Pereira. Só que o Matheus Pereira não consegue finalizar tão bem. A gente até acelera o lance, porque se liga como o Coritiba conseguiu chegar rápido. Olha o Ronier. O Ronier domina essa bola, trabalha o campo inteiro com ela, e aqui eu já mostro. O Cruzeiro até deu muito espaço no meio de campo porque estava completamente distante a sua linha ofensiva da sua linha defensiva, até porque tinha recuperado a bola, né? O Cruzeiro já estava apostado defensivamente. Mas olha como tem bastante jogadores no Cruzeiro no lance e o Coritiba vai rodar essa bola até encontrar o Ronier no canto. E aqui eu vou destacar o Ronier, tá? O Ronier está num cenário onde tem 5 jogadores do Cruzeiro dentro da área e apenas o Pedro Rocha. Não dá para você fazer o cruzamento nesse lance. Então ele temporiza no momento certo, tem a calma de ficar achando espaço e acha Sebastião Gomes livre, ainda tinha o Breno Lopes também na entrada da área. E aqui a jogada fica muito bem desenhada, né? Bruno Melo ataca o fundo com uma defesa do Cruzeiro congestionada no meio. Faz uma escorada para dentro e o Lavega, mais posicionado como um meia nesse momento da partida, faz o gol do Coritiba. E aí, até pelo Cruzeiro estar armado, né? O Bruno Melo vira um elemento de surpresa completamente esquecido pela defesa do Cruzeiro. Quando essa bola do Sebastião Gomes entra, ninguém acompanhou o Bruno Melo, porque estava todo mundo postado, né? Então ninguém reparou, nem o Ponta, nem o Arroio, nem o William, a ultrapassagem do lateral esquerdo do Coritiba. Uma ultrapassagem com cara de Fernando Seabra, tá? Talvez assunto para outro vídeo, mas que foi fundamental para o Coritiba conseguir um empate num momento que talvez nem merecesse, né, Will? Porque não estava bem no jogo. Assim, se eu for fazer uma avaliação do primeiro tempo, acho que o Cruzeiro merecia ter saído vencedor. O segundo tempo completamente diferente. Acho que o Coritiba conseguiu corrigir. Mas o Cruzeiro estava melhor na partida. O Coritiba, eu acho que muito... Eu atrelo o gol. Claro, tem um lindo lançamento do Sebastião Gomes. Tem uma boa ultrapassagem do Bruno Melo que escora. O Lavega tem seus méritos. Mas o Ronier, eu chamo muita atenção. Primeiro, ele carregou essa bola de trás do meio campo até o lado direito do campo. Claro, jogando com outros jogadores. E o momento de escolha de decisão. A questão de você não se livrar da bola. Exatamente. Ele estava no canto, indo para a linha de fundo. Ele poderia ter tentado fazer o cruzamento. Jeito. 5-1 dentro da área, essa bola ia continuar com o Cruzeiro, ou enfim, poderia ser travado ali. Ele não se desfez da bola, ele tentou arranjar a melhor situação para o Coritiba, isso acabou desencadeando o gol. Não que ele foi o responsável pelo gol, Claro, mas ele ajudou mas bastante. a participação dele é fundamental. Tá bom, então teve correção, como você disse agora na fala, no segundo tempo. Mostra pra gente, Will. Agora, no segundo tempo, o Coritiba volta totalmente diferente. Aqui eu mostro o que mudou. O Vini Paulista entra no lugar do Sebastião Gomes, mas não foi apenas essa mudança de posição. O que acontece? O Lucas Ronier, que era um camisa 10, ele desce para o lado direito do campo e muitas vezes, inclusive, faz uma linha de 5, vai ficar claro na análise. O Lavega, que estava do lado direito do campo, vem para o lado esquerdo. O Breno Lopes, que era o ponta esquerda, se torna um segundo atacante praticamente em linha com o Pedro Rocha. Então ficam esses dois atacantes em linha, com o Lucas Ronier na direita, Vini Paulista, um volante pela direita, William Oliveira, volante pela esquerda e Lavega fechando o campo pela esquerda. Pra ter dois caras pra puxar o contra-ataque por dentro, né? Tá 1-1, o Cruzeiro vai ter que se lançar. O Cruzeiro tava em uma fase, continua agora com a derrota principalmente, mas o Coritiba muda a estratégia pra tentar aproveitar a transição e aí deita e rola, né? E aí você fechou os espaços e ainda teve velocidade para sair. E é o que vai acontecer. Olha o Kaique. Qual o Kaique que a gente mostrou em alguns lances, como ele tá alto no gramado, como ele era sempre uma opção. O Kaique tá bem alto e o William nem aparece, porque o Lucas Romero aqui na base da jogada, eu nem marquei. Agora o William vai aparecer. Aqui a gente vai ver o 5-3-2. Olha como o Ronier desce. O Ronier está abaixo do Bruno Melo no gramado.
Nesse 5-3-2, até tem um desencaixe mínimo aqui, porque o Matheus Pereira tem certo espaço. Mas como o Bruno Melo deixou desconfortável o William nesse passe, fez esse salto, o William não conseguiu acertar o passe, a bola ficou com o Bruno Melo. E aí o Coritiba transicionou. Essa aula de contra-ataque que a gente brinca do segundo tempo, começa agora. 2-2, aquilo que a gente vinha falando, tudo bem, tem a cobertura. Mas é uma situação que o Coritiba tem muita gente atacando contra uma linha que tá quebrada. Pegando um adversário quebrado, enfim, desorganizado. Aqui até vou destacar que o Vini Paulista, olha como o Coritiba sai muito rápido, e foi esse o objetivo do segundo tempo, né? E aqui foi o primeiro dos contra-ataques de muitos que aconteceram. O Vini Paulista tinha duas opções, tinha o Ronier entrando pela direita e o Breno pela esquerda. Talvez o Ronier fosse a melhor escolha, mas mesmo assim, consegue encontrar um passe pro Breno Lopes, só que aqui o Cruzeiro fecha legal, tá? Aqui o Pedro Rocha não tem tempo para finalização. É um time que recompõe muito bem o Cruzeiro. Exatamente, né? Sofreu fisicamente, achei, mas é um time que tem valências, né? E aqui é o gol que muita gente viu, onde tem um cruzamento para a área do Coritiba, Pedro Morisco consegue recuperar essa bola e ligar rápido, já com o objetivo do contra-ataque, já com o objetivo da transição. Aqui tem muito talento individual, tá? O domínio do Ronier, e assim, ele não consegue ver direito a bola porque tem um jogador na frente, né? Então, mas o domínio dele é uma sacanagem, esse domínio já condiciona um Breno Lopes atacando espaço com apenas um jogador do Cruzeiro, que nem perto dele estava. O Ronier domina muito bem ela. 2 jogadores do Cruzeiro, mas o Breno Lopes muito mais favorável. O Ronier consegue encontrar um lindo passe, coloca o Breno Lopes na cara do gol e ele faz o primeiro gol com a camisa do Coritiba. Um golaço, uma aula de contra-ataque, lançamento do Pedro Morisco, domínio do Ronier, passe e a finalização. E assim, Brasil, prazer, tá? Pedro Morisco e Lucas Ronier. Esses caras vão dar o que falar. Tem muita gente até fazendo transmissão aí que não conhece os meninos, tá? Esses caras jogam muito. Aí também é um pouquinho... Quem faz transmissão é desconhecimento. É desconhecimento total. Tá? Mas vamos lá. Só pra deixar conectadinho aqui no vídeo. Vamos lá. Nesse momento, olha como o Cruzeiro tem espaço pro lado esquerdo do campo e sem o Kaique, tá? Vocês já vão ver onde o Kaique tá. Vai girar esse jogo pro lado esquerdo, direito da defesa do Coritiba. Mas olha como o Coritiba se posiciona rápido. E se liga como o Vini Paulista, agora a gente vai ver. O Vini Paulista tá nessa linha de 3 e olha onde tá o Lucas Ronier. Fechando a linha de baixo. O Kaique, que é o lateral do Cruzeiro, olha o Kaique. O Kaique tá como um meia fazendo essa troca com o Wanderson. O Cruzeiro vai tentar essa jogada. Mas olha como o Coritiba tá muito bem fechado. O Vini e o Ronier fazem a dobra do lado de campo. O Cruzeiro tenta forçar essa jogada, o Ronier recupera. E qual que era o objetivo? Era transicionar, era ligar longo. Nesse lance, o Ronier não vai conseguir encontrar o melhor passe. Mas olha como já estava um cenário de 2-2. É a ideia. O passe não foi certo, mas olha o cenário como já estava muito bem condicionado. Aqui, mais uma vez, para a gente destacar, até deixar rolar ali o erro, para a gente pegar o lance do início ali. Mais uma vez, para a gente destacar essa questão da marcação do Coritiba. Olha como estava fechadinha. Vai tentar um passe por dentro, aquele entrelinhas que a gente cita tanto do primeiro tempo. Olha como o Coritiba bem fechado, consegue fazer esse corte e já com o objetivo de contra-ataque. Agora já com o Keno em campo. E olha como essa saída de contra-ataque já está um 4-3 do Coritiba. O Keno vai arrastar porque ninguém chega para diminuir ele. Terço final, tem o Lavega e tem o Vini passando pelo lado direito. O Vini foi extremamente importante também nessa questão de transição. Só que o Cruzeiro até fecha rápido, mas assim, porque o Lavega não conseguiu fazer um bom cruzamento. Porque tinham 2 aqui, mas olha como o Keno e talvez o Vini também tinham situações de finalização. Mas mais uma vez, uma transição do Coritiba. Vou ser bem repetitivo nessa questão de, mais uma vez, transição do Coritiba. É legal que você mostra vários lances e que mostram a ideia exatamente do que o Seabra queria e como funcionou, né? Como o Coritiba conseguiu fechar muito a linha. Tem o contexto, tem o Cruzeiro muito nervoso, depois que toma o gol, o Cruzeiro sente muito gol. Tudo isso é importante no futebol, não é só a parte tática. Mas mostra como tinha uma ideia que o Coritiba conseguiu aplicar melhor, porque também, claro, venceu o jogo. Mas o Coritiba teve muitas chances de gol. Consegue fazer o segundo gol, mas poderia ter feito o terceiro, poderia ter feito o quarto em alguns contra-ataques que ligou numa situação de mano a mano na defesa do Cruzeiro. Grandes chances, o Coritiba teve muito mais do que o Cruzeiro. Sim. O Cruzeiro, principalmente no segundo tempo, tem uma chance com o Christian, que eu não coloco na análise, aos 50 minutos. A única chance. Praticamente o último lance do jogo. Porque o resto foi muito domínio territorial, de você tentar fazer a jogada e não conseguir ter êxito. Se liga agora, já com o Fernando Sobral no lugar do Lavega marcando pelo lado esquerdo. Nesse momento, o Matheus Pereira afundou. O que acontece? O Fernando Sobral desce junto com ele, forma uma linha de 6, um 6-3-1 apenas com o Pedro Rocha sobrando na jogada. O Cruzeiro vai tentar jogar, mas olha como o Coritiba está bem fechado, está bem compacto no campo e fica muito difícil. O Matheus Pereira é obrigado a sair dessa linha para tentar criar alguma coisa. Coritiba bem fechado, se jogar essa bola para a área, tem muita gente do Coritiba, essa bola não vai passar. Fernando Sobral vai muito bem para conseguir recuperar esse passe. O Keno também tem um jogo de corpo legal. E aqui é a saída por contra-ataque, né? Aqui é o objetivo, é a ideia do segundo tempo, que deu muito certo. 4-4, viu? 4-4, com o Vini sendo essa válvula de escape, o Keno consegue encontrar esse passe. E o Vini acaba não finalizando também, mas olha como ele foi importante nessa questão da transição, né? Perfeito. Deu um fôlego novo em relação a isso. Foi importante essa mudança também do Vini entrando ali e conseguiu ser importante. O Coritiba que fez um segundo tempo, na minha concepção, impecável. Acho que teve alguns erros no primeiro tempo, algumas situações ali que não poderiam acontecer. Esse entre linhas que eu cito, talvez o Lavega do lado direito estava meio torto,
mas a partir do momento do intervalo, o treinador conseguiu fazer uma correção e foi uma baita vitória contra um grande adversário. Sabre é bom técnico, cara. Sabre é bom técnico. Eu tô bem animado para ver como o Coritiba vai se portar esse ano. Trouxe peças que podem conseguir machucar grandes times na Série A do Campeonato Brasileiro também. Caras, principalmente na transição, que vão dar muito trabalho. Além de ter o Lucas Ronier, que para mim é um cracaço de bola. O cara joga muito. Foi o assunto da live dessa sexta-feira aqui no Flameiras Paraná, mas eu não participei. E aí eu quero que você me responda antes da gente terminar o vídeo. Dá para sonhar com coisas mais altas nesse Coritiba? Com o elenco que montou, com o técnico que tem e com essa prova de força no Mineirão? O Coritiba se mostrou muito bem contra um forte adversário, independente da situação. O Coritiba se mostrou que a transição é o canal e talvez seja o principal objetivo, a principal jogada do Coritiba no campeonato. Mas a questão a gente precisa entender. O campeonato do Coritiba é brigar por meio de tabela para baixo. 45 pontos por 45 enquanto, pontos, porque assim, o time que sobe da Série B para a Série A ainda está com ajuste, ainda tem um treinador novo, ainda precisa contratar bastante. Mesmo quando perde, não está tudo errado. Quando faz uma grande vitória, também não está tudo certo. Perfeito. Então, a minha concepção, pelo menos inicial, posso ser surpreendido, tanto positivo quanto negativamente, mas a minha concepção inicial é que o Coritiba briga ainda pelo seu campeonato, de não escapar do rebaixamento e depois pensar em voos maiores. E é bom visar 46 pontos, né? Porque o Coxa é o único time na história dos pontos corridos que caiu com 45, mas isso também é assunto para outro vídeo. Último jogo da segunda rodada, Atlético Paranaense e Corinthians. Sobre esse jogo a gente não vai falar, é claro, foi adiado para dia 18 de fevereiro, mas os 9 jogos com análise aqui, projeto novo aqui, programa novo da OWTV, Brasileirão OWTV, em que a gente traz análise de todos os jogos, seja no Visão para Jogo, em vídeos que você já acompanha e muito aqui no nosso canal, ou seja, com análises também de destaques da partida, outros detalhes que a gente vai trazer para vocês a partir de agora. Tem rodada do Brasileirão, tem Brasileirão OWTV, a gente te espera no próximo. Valeu e um grande abraço.